Como tudo na vida, tem sempre gente que quer levar vantagens, né? Então, assim, já vi pessoas querendo forçar a ter uma aula de autismo. Sim, meu Deus. É um absurdo. Triste, né? Isso. Triste. É cômico. Exatamente, porque se soubesse a realidade... Exato. Porque assim, vamos separar as coisas. Às vezes, eu também sou antissocial. A gente espera que seja um atraso, espera que seja qualquer outra situação, menos um diagnóstico de autismo, porque a gente sabe que vem todas as inseguranças, né? A gente não sabe como a gente vai lidar com isso. A gente não entende. As pessoas podem, como a gente estava conversando antes, se solidarizar com as nossas questões. Mas a gente fala, tem em Santos, eu tenho vários prestadores de serviço em Santos. Ah, lá tem vaga. Tá bom, mas é 1 hora e pouco pra chegar em Santos. E todo o percurso que vai fazer. É pertinho, é 20 quilômetros, tá dentro do raio de 20, mas é longe. É longe. Pelo tempo que você fica parado no trânsito. Exatamente. A criança se desregula, você gasta 1 hora e 10 pra chegar até lá. A criança já chega lá desregulada. Já chega cansada, né? Porque é cansativo. Você imagina, você vai fazer todos os dias terapia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. E estamos de volta, segunda temporada do podcast Flor de Mãe. Depois de uma semana aí, uns meses de recesso, né? Nascimento da minha filha. Entramos em recesso por conta também do final do ano, né? Das festas. E cá estamos de volta, né, Sani? Isso. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão mais uma vez conosco e aos nossos patrocinadores. Aqueles que se mantiveram e continuam acreditando no nosso projeto e aqueles que querem agora fazer parte, né, Rose? Sim, dessa temporada com a gente. Tenho certeza que será de grande valor, não só pra gente, mas para todos eles que estão abraçando a nossa causa. Exatamente. E nesta temporada temos, assim, muitas novidades, né? Estamos com convidados, assim, muito mais que especiais. Vai ser uma temporada um pouco diferente, né, da temporada passada, da primeira temporada, que foi só com as mamães, né? Alguns papais também estiveram conosco. Porém, essa nossa temporada vai ser um misto, né? Então, teremos mamães, teremos alguns profissionais para estar trazendo para você, pai, mãe atípico, ou também a família que não é atípica, a família típica, né? Tá trazendo informação para você. Então, o intuito do nosso podcast sempre vai ser levar informação para vocês. E hoje, iniciando essa primeira gravação, né? Trouxemos uma convidada muito, mas muito especial, que, assim, pra gente tá sendo um marco, né, no podcast. Verdade. Porque é a primeira profissional que estamos conseguindo trazer. Ela é mamãe atípica do Felipe, que tem 5 anos. Ela é advogada do direito à saúde das pessoas com deficiência e ênfase com a pessoa autista também. Estamos aqui com a maravilhosa Elaine. Elaine, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer imenso estar recebendo você aqui. Eu agradeço o convite de vocês, né? Fico lisonjeada de estar aqui fazendo parte desse projeto lindo, né? Que se percebe que tem muito amor nisso e tem muito propósito. Então, eu fico muito feliz mesmo de participar com vocês, meninas. Obrigada por me convidar. Ai, que linda. Chiquérrima, né, gente? A gente tá começando lá em cima. A gente já colocou a régua lá em cima, já. Exatamente. E vamos iniciar. Antes, eu queria falar rapidamente sobre um livro que ela conta um pedaço da história dela, gente. É um pedaço mesmo, porque, assim, a história dela é incrível. A gente vai trazer ela aqui. Hoje ela vai falar sobre os direitos, né? Mas a gente quer muito trazer ela aqui para falar sobre a maternidade atípica dela. Ela tem uma história linda e edificante também, que vai com certeza tocar no seu coração e vai trazer também para você, assim, muita fé, muita resiliência. Então, ela escreveu um pequeno trecho da história dela neste livro aqui, Perspectivas Legais, Autismo e Busca por Justiça. E tem um trecho onde ela fala, que pra gente poder já pegar o gancho, eu quero citar um trecho onde ela fala assim: assim percebo que minha maternidade atípica não apenas me presenteou com meu filho autista, mas também me deu um propósito maior. Hoje sou defensora ativa da causa, oferecendo apoio e orientação jurídica a outras mães que enfrentam situações semelhantes. Lutei bastante para não me envolver profissionalmente na área, mas percebi que era inevitável, pois meu destino já estava traçado. Investi tempo e esforço não apenas estudando a legislação e jurisprudência, mas também buscando incansavelmente conhecimento sobre os processos terapêuticos e a ciência ABA. Exato. Muito lindo, muito lindo. Então, assim, a gente já percebe que a sua maternidade realmente te levou, né? Para hoje você está lutando pela causa. Em que momento que foi que a senhora
sentiu essa necessidade de que a maternidade também poderia fazer com que a senhora caminhasse também de forma profissional? Bom, ser mãe sempre foi um sonho, né? E nunca desisti da maternidade. Fui mãe já um pouquinho mais velhinha, né? Aos 40 anos. Falando um pouco da parte profissional, eu sou advogada há 18 anos, né? E eu sempre tive muita conexão com pessoas com alguma neurodivergência. E parecia que essas pessoas, elas já estavam ao meu redor, né? E eu sempre sou muito brincalhona, muito afetiva, assim, com essas pessoas. E tenho dois primos, na verdade, né? Um por parte de mãe e um por parte de pai. Um tem autismo também, né? E ele também tem deficiência intelectual. E por parte da minha mãe também tem uma outra... Já é um homem, né? Tem quase 40 anos, que tem uma deficiência intelectual. Então, essas pessoas já circulavam ao meu redor. Em 2018, conheci algumas pessoas uma família, na verdade, que tem, né, filho com síndrome de Down e autismo também. E ali eu me conectei muito com aquela família e acabei ajudando bastante, né? Não era a minha área preponderante ali, a saúde. Eu atuava muito mais em outra área do direito, né? Que era a área trabalhista, foi a área para a qual eu me especializei, a área que eu escolhi atuar, né, desde 2007, tá? E aí comecei a estudar algumas coisas específicas dentro da legislação, para ajudar aquela família, né, que eu não tinha aquela expertise que aquela família precisava naquela época. E aí, a partir dali, aquela própria família, ela cresceu bastante, ela se desenvolveu muito, né, e... A mãe dessa criança também é uma fisioterapeuta, acabou expandindo e acabou virando uma dona de uma clínica, né? Multidisciplinar. E ali no comecinho daquela empresa, eu ajudei bastante eles na parte mais empresarial. Só que aos poucos foram chegando as famílias com as crianças, né? E eles chegavam sem nada, só chegava com uma criança. Era visível, né, que a criança tinha tinha as atipias. E a gente foi se reestruturando, fomos buscar profissionais, médicos, especialistas em transtorno de neurodesenvolvimento. E quando eu percebi, eu já estava ali advogando para aquelas famílias também, em busca de tratamento. Foi de forma natural, né? Foi fluindo, foi né? fluindo. E aí eu comecei a estudar bastante, enfim. E aí em 2020, eu engravidei, no comecinho do ano, né? Veio a pandemia. E deixou a gente todo preso dentro das nossas próprias casas. E em setembro meu filho nasceu, né? Nasceu e ali eu trabalhava em home office, né? E cuidando do bebê, trabalhando. Era um bebê muito estimulado, eu adoro criança, então imagina, né? Foi engraçado que até o primeiro mês eu vem com a tia, vem com a titia. aí o pessoal olhava assim, como assim com a tia? Eu falava, ai gente, é meu filho, esqueça. Exato. Eu esqueci meu filho, gente. A vida inteira, né, gente? Então eu vejo a criança muitos anos falando tia. E aí eu brincava muito com ele, tinha muito tempo, estimulava muito e trabalhando paralelo ali. Em 2022, veio o diagnóstico de autismo do Felipe. E foi engraçado que, como eu trabalhava em casa e eu deixava o Felipe brincando no chão, eu via algumas questões nele já antes de um aninho, que eu falava, será? Eu já tinha suspeita, por conta dos movimentos repetitivos, dos balançar com as mãozinhas, né? A fala que não vinha, ele gritava muito, sorria muito, porque ele sempre foi um bebê muito alegre. Mas nada de falar mamãe, nada, papai, nada. Só dava uns berrinhos dele, né? E ele sempre interagi muito com ele. Então, sem perceber, eu já estava ali fazendo um pouco de terapia com ele, né? Eu colocava ele no chão e aplicava alguns programinhas de aplicativo, né? Para fortalecer as costinhas dele, para ele aprender a engatinhar, e ele minhocava para trás, né? Ele não começou engatinhando para frente, ele começou indo para trás. E aí quando eu falei, não, eu preciso dar um estímulo melhor para ele, porque a gente tá preso dentro de casa, não dá para ficar saindo o tempo todo. Enfim, e aí quando eu comecei a perceber, ele tinha muito interesse por letras. Então ele pegava os meus livros, eu tinha estantezinha assim baixinha em casa, onde ficava próxima ao meu home office, e ele ficava folheando os livros. Olha eu falei, será que esse menino também vai gostar de legislação? Porque ele tá pegando os meus livros de direito, nem livro de criança. Já tá no sangue, né? E aí, quando ele começou a caminhar, aí que eu percebi,
né? Porque ele começou a pegar tudo que tinha rodinha, levar para tudo quanto é canto da casa, levava a fruteira. O carrinho de bebê ele não queria mais usar, ele queria empurrar o carrinho. Enfim, e aí eu contratei, né, um serviço de avaliação. Sim. E fizemos uma avaliação, uma dinâmica com o Filipe. E na mesma semana eu consegui um horário com uma especialista em transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. E muitos comportamentos que ele tinha, eu já lembrava dos laudos das crianças que eu já tinha atuado de forma jurídica. E eu falava, aí assim, saí do consultório com um laudo enorme na mão. Nossa. E com a cara desse tamanho, né? Porque a gente espera que seja um atraso, espera que seja qualquer outra situação, menos um diagnóstico de autismo, porque a gente sabe que vem todas as inseguranças, né? A gente não sabe como a gente vai lidar com isso. Sim. A gente não entende. As pessoas podem, como a gente estava conversando antes, se solidarizar com as nossas questões, mas sentir não é igual. Não é igual, só a gente que vive. É só quem vive na pele. Quem vive um luto sabe a dor que é perder um ente querido. Sim. Quem tem um diagnóstico sabe a dor que é. Porque a gente não quer que os nossos filhos sofram, né? Verdade. A gente quer que eles nascem, vivem, se desenvolvam e voem, né? Exatamente. E aí, com o diagnóstico vem todas as incertezas e insegurança. Sim. Porque por mais que você invista em terapia, pode ser a família mais abençoada financeiramente que seja, ou pode ser a família mais simples. A insegurança vai existir, você não sabe como ele vai caminhar. E não tem nada romântico no autismo. Sim, ainda mais quando você não conhece, algo desconhecido, né? Exato. Que você nunca... Comigo, eu nunca tinha ouvido falar antes do autismo, isso há 7 anos atrás. E aí, quando vem um diagnóstico, você fica perdida. Sim, e aí com esse diagnóstico do meu filho, né, eu inclinei aos estudos, não só do direito mais profundamente, porque também tive dificuldade de liberar o tratamento de saúde dele pelo plano de saúde. Filipe, no segundo dia de vida, o plano de saúde me ligou na maternidade perguntando se podia fazer a inclusão dele como beneficiário. Sim. Com certeza, pode fazer a inclusão do meu filho como beneficiário. E, moral da história, quando veio o laudo, 2 anos depois, negativa de tratamento. Meu Deus. Então, tive que judicializar também. Né? Então você viveu literalmente na pele a questão de negativas. Exato, vivi na pele, né? E a gente enfrenta problemas até hoje, Sim, né? A gente nunca tem paz, né? Sim, essa é a realidade verdade, de uma família atípica. Gente, se vocês escutarem aí um chorinho no bastidor aí, a minha neném está aí, tá? Estherzinha está de mini produção hoje, depois vou mostrar ela aqui pra vocês, mas é ela que tá aí nos bastidores. E doutora, e como que foi para a senhora? Você sente que é diferente você advogar tendo a mesma experiência em casa? Sinto. Você sente que é como se houvesse uma motivação maior para lutar pelas causas? Tem uma motivação maior, com certeza. Até porque eu vivo em ambiente clínico, eu vivo num ambiente terapêutico. Sim. Eu vivo com uma criança autista dentro da minha casa, então eu sei que não é frescura. Sim, né? Eu sei que não tem tempo, não tem muito tempo, né? A gente trabalha, quando a gente tem a legislação, falando agora especificamente de legislação, que garante, é uma lei federal, que garante a intervenção precoce, a estimulação precoce, é porque existe uma ciência ali por trás disso tudo. Exatamente. E existe uma janela de oportunidade para a criança, né? Que é a neuroplasticidade. Sim. Então, quanto antes ela fazer a intervenção, mais ela vai ter essa condição, né, elástica do cérebro dela de ganhar essas habilidades que ela teve esse déficit, né, por conta do autismo. Sim. Então, até porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele é algo assim, Deus é surreal, né, nas coisas que faz. E ele tem essa capacidade, né, de se regenerar. Então, a neuroplasticidade realmente é algo assim que a gente precisa estar falando, porque muita gente fala assim, não, perdeu ali a habilidade, acabou. Não, a gente, com estímulo, a gente consegue, né, às vezes aos pouquinhos, passinho de tartaruga, uma coisa por vez, mas você estimulando, tem a capacidade de se fazer essa reconexão, né? De se conectar novamente, né? E aquela criança ou aquela pessoa aprender novamente, exatamente. É um treinamento mesmo, né? As pessoas podem criticar, tem muitas pessoas que fala bem, tem outras pessoas que criticam, claro. Exatamente. Né? Mas a gente vê resultados na prática, né? Muitos. Então, às vezes a criança, ela vai fazer terapia, ela não consegue segurar uma xícara. Entende? Ela não consegue pegar uma colher, porque eles têm questões de hipotonia também, inclusive fraqueza muscular, né? Por conta do autismo. Ela não consegue segurar um lápis, não consegue segurar uma... Mas é super inteligente. Exatamente. Como é que você trata isso? Né? Com terapia, com muita fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, muito estímulo que você dá para essa criança. E é o que a gente fala, os estímulos, eles não podem ser só fechados, limitados dentro de uma clínica, né? Eles
ter que ir pra fora, assim, acabou ali a clínica, em casa continua, Exato. na rua continua, na escola continua. São coisas que tem que caminhar juntas, né? Sim. É escola, família e casa. Sim, sim. É escola, clínica e família. Sim, na sim. verdade, todo mundo tem que participar desse processo. Sim, Querer sim. fazer dar certo, né? Exato, porque às vezes os familiares, eles são os nossos maiores inimigos, né? Uhum. Principalmente das mães. É. Às vezes a criança, ela tá fazendo alguma coisa, a primeira que vai apontar o dedo pra você vai te julgar, não tô generalizando, mas Sim, sim. existe isso, Acontece, né? a gente sabe. Escuta, essa criança tá muito nervosa, você não quer levar ela no médico pra dar um remedinho pra ela? Uhum. Exatamente. Aí você olha pra cidadã e fala assim, olha, cidadã, o que eu mais faço é andar dentro de clínica e levar a minha criança pro médico. Sim. Entende? E ele tá assim, ele é assim. É o Entende? jeitinho dele, né? Ele está num ambiente diferente do dele, então ele tá se adaptando, ele tá conhecendo. Exatamente. Né? É a questão da empatia. Uhum. E as pessoas Então, não têm noção não como tem. isso dói na gente como mãe, né? Porque Às parece vezes é uma que fala você até está... pra ajudar, mas Parece que não. você tá Exatamente. negligenciando o É, seu filho, exatamente. né? E a gente vive por eles, né? Exatamente. Eu acho que é uma Então- birra, né? Quem fala assim, vê, por exemplo, uma criança em crise. A pessoa que não tem aquele conhecimento, ou que ela não busca ter o conhecimento, Exato. ela vai achar que é uma birra. É uma birra, se fosse meu filho, fazia assim, fazia assado. E a gente sabe que não é assim. A gente não queria viver essa realidade. Não, Porque a gente claro sabe o que quão não. difícil é. Eu penso que todas as mães que sonharam com a maternidade, principalmente, elas dariam um rim, ou dariam o fígado ou o coração para tirar o autismo do filho. Exatamente. Porque é uma situação de sofrimento, Muito. né? É sofrimento para eles. E principalmente para a mãe. Sim, E sim. assim, às vezes, muitas vezes, as mães sofrem mais do que é necessário, inclusive, necessário, né? verdade. Porque a gente tem que entender que ele é assim. E a gente vai entregar para eles tudo que está ao nosso alcance para que eles possam se desenvolver. Sim, certo? verdade. E muitas vezes eles estão ali no tempinho dele, no desenvolvimento que é possível para ele, mas você quer que ele seja típico. Então, mamães, nossos filhos não serão típicos, tá? verdade. Nossos filhos nasceram autistas e eles vão morrer autistas. O que Exatamente. eles vão ganhar são habilidades, Sim. né? Para poder conviver na sociedade, né? Sociedade esta que nós estamos aqui, inclusive com esse propósito de capacitação, né? Uhum. Fazendo esse trabalho de conscientização, de levar informações para as pessoas, Exatamente. para que toda a sociedade possa, futuramente pelo menos, né? Porque a gente não planta uma árvore para colher um fruto amanhã. Uhum. A gente planta, né? Para colher frutos no futuro, No futuro. né? Então, que as pessoas tenham essas consciências, né? Sim, sim, É. exatamente. É importante você falar isso, né? Porque a gente tá vivendo num mundo que cada vez mais se fala do autismo, né? Não só do Exato. autismo, em outras deficiências também, outras características, outras pessoas que são neurodivergentes. E as pessoas, elas precisam buscar essa informação, Exato. né? Não simplesmente falar assim, não, tudo é modinha. Não é modinha, gente. Isso aí já existe há muito tempo. Exato. Só que não era falado, né? Não era diagnosticado, né? Então, assim... a pessoa precisa ter o conhecimento e ela precisa buscar esse conhecimento. Então, isso é muito importante. Exatamente. E querendo ou não, as terapias, elas fazem com que, principalmente nos primeiros anos, só quem vai ver esse resultado são os pais. Exato. Né? E assim, são nas pequenas conquistas Exato. mesmo, né? E aí é onde quem está de fora acha que a gente tá aqui inerte à situação, que ninguém quer resolver nada, e que tá todo mundo muito tranquilo e satisfeito com isso. Só que não, a gente tá vendo no dia a dia que aquela xícara que ele não pegava, ele pega, que aquele lápis, que aquela pinça, né, no lápis que ele não conseguia fazer, ele faz. E aí, pra que toda essas terapias que são feitas nos anos iniciais venha a refletir a ponto do quem tá lá fora enxergar o seu esforço de anos ali, isso vai demorar um tempo. E aí é onde entra a empatia. Exatamente. As pessoas entenderem, falar assim, aquela família tá fazendo o possível para que, né, aquela criança venha se tornar um adulto com habilidades, né? Sim. E é isso, é não julgar, porque está sendo feito um trabalho aqui que é um trabalho de formiguinha. Exatamente. Mas que uma hora vai ter efeito e a gente vai colher os frutos disso, né? Exatamente. Exatamente. E por mais que as pessoas não tenham... porque muitas às vezes, não é nem só falta de empatia, né? É falta de educação, né? Porque as pessoas, elas acabam intervindo em situações que elas poderiam se abster. Então, por exemplo, julgamento, né? Certa vez, uma senhora no elevador, ela olhou pro Felipe e ele falou, nossa, desse tamanho ainda usa fralda? Você não vai desfraldar essa criança, Meu não? Deus.
eu falei assim, olha, o que eu mais quero é parar de gastar meu dinheiro com fralda, viu? Sim. Eu podia estar fazendo tanta coisa com esse dinheiro que eu gasto com fralda pra ele. Exatamente. Se a senhora soubesse, a senhora sabe desfraldar uma criança? Você não quer trabalhar lá em casa pra mim? Eu te pago, bora. A senhora falou isso? É, porque eu pago terapeuta, você paga o plano de saúde, faço terapia e não conseguimos. Tem muitas pessoas que estudam, fazem faculdade e tá aplicando terapia baseada em ciências, em evidências científicas e até agora a gente não conseguiu. Sim. Que estranho, né? Meu Deus. É. Um tapa de luva de película, Não, como porque diz, né? De película, assim, Bem classuda, bem não classuda. conhece, nunca me viu, né? E assim, é difícil, mas nós também, como família, como mães, nós temos que estar preparada para não nos desregularmos, porque a gente está defendendo as nossas crias, não tem jeito. Exatamente. Nós somos mães, somos leões e vamos cuidar deles, não tem jeito. Exatamente. E fomos destinadas a isso, né? Deus nos deu essa criança com essas atipias. Sim. Então, se ele confiou em nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Exatamente. Todos, né? Sem distinção. Seja bonito, feio, baixo, alto, magro, não importa. Sim. Todos nós somos filhos do Criador. E para quem é cristão, um bom cristão, entende que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, a gente tem que valorizar cada ser humano na sua singularidade, na sua essência, né? E respeitar o próximo, né? Sim. Então, assim, se ganhamos essas pérolas, vamos cuidar dessas pérolas com amor. Exatamente. Né? E acho que Deus, ele colocou essas crianças nas nossas mãos porque sabe que a gente tem capacidade de cuidar delas. Exatamente. Né? Você falou da fralda, a gente tinha um script, gente, só que já saiu. A gente só tinha mesmo. Vamos voltar. Não, tá ótimo o papo assim, tá, nossa, perfeito. Pega porque embalo. a gente vai pegando uns embalos, mas assim, tá fluindo super bem e é bacana você falar sobre a questão da fralda, porque o Isaac, meu filho, ele tem 7 anos, ele ainda usa fralda. E de fato é algo assim muito difícil, né? Porque a gente tenta fazer o desfraude de várias maneiras, a gente estuda sobre, porque não é só a criança típica, gente, não é só você chegar e falar assim, hoje você não vai mais usar fralda, acabou. É diferente de uma criança típica, então é todo um trabalho que a gente precisa fazer por trás, né? Exato. Então, assim, é muito difícil, pra família é difícil, porque você tem que montar um plano de ação para aquela criança conseguir desfraudar. E eu queria falar referente aos lugares que não tem um lugar apropriado para essas crianças maiores se trocarem. Porque é muito difícil. O Isaac, ele daqui a pouco tá maior do que eu, se bobear, né? Ele é alto, ele usa fralda e eu tenho muita dificuldade quando eu vou nos lugares, seja clínica, qualquer lugar. Não tem um fraldário do tamanho dele, eu preciso trocar ele em pé. Então, assim, as pessoas às vezes olham assim, acha que é má vontade da mãe ou que a mãe acha bonito o filho tá grande usando fralda. E não é, gente. É uma dificuldade real que a gente passa, né? Sim. E eu até fiz um stories no meu Instagram falando sobre isso um dia desses atrás, porque eu fui no shopping aqui no Litoral Plaza e eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez eu consegui ir num lugar onde eu consegui trocar meu filho deitado. Porque lá eles reformularam todo o fraldário. A gente até agradece, né? Não é algo que a gente precisa agradecer, porque eu acho que as pessoas, né, principalmente os grandes empresários, esses locais, vivendo hoje num mundo onde a gente se fala muito sobre o autismo e crianças neurodivergentes, precisa estar adaptado, né, para essas pessoas. Mas eu me senti assim, meu Deus, Alice no País da Maravilha. Quando eu vi um fraldário grande, e aí eu consegui deitá-lo e fazer a troca dele, e assim, foi tudo bem, o passeio foi perfeito, porque geralmente a gente tem alguns transtornos, porque ele não quer trocar em pé, ele entra em crise, e ali acabou o passeio. Então, naquele dia, assim, foi um dia, pra mim, diferente e que me deixou muito, muito feliz. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes vê uma criança maiorzinha com fralda, e aí acha que, preguiça da mãe, a mãe é preguiçosa, deve querer desfraldar essa criança, ou algo do tipo, né? Então é complicado. E é isso, meninas. A gente vamos falar sobre direito? Vamos falar sobre direito agora. Vamos falar sobre direito. Então, se deixar, a gente embora. A gente tá acostumada a falar sobre a maternidade. Exatamente, né? Não tem jeito. A gente vai ter que trazer ela aqui novamente. Outras vezes, porque a gente vai ter que falar sobre tudo um pouco. Sim, com o maior prazer. Doutora, existe diferença na sua postura hoje profissional por você também viver essa realidade? Sim, existe, claro. Eu sou bem mais cautelosa hoje, né, vivendo o que eu vivo. Então, quando chega uma família, eu além de me solidarizar, a gente não pode, como advogada, a gente tem que separar as figuras, né, mãe e advogado. Porque se você misturar a emoção com o profissional, você acaba atrapalhando um pouco. Sim. Então, a gente tem que ter uma postura muito firme como profissional também. Sim. Por quê? Porque o objetivo é alcançar
o bem maior, Sim. que é a liberação da medicação da criança, que é de alto custo, o tratamento, Sim. que é de alto custo, tá? Enfim, esse é o escopo, porque quando eu entrego aquilo para a família, eu sei que eu cumpri o meu papel ali, Sim, tanto sim. como advogada e como cidadã, Uhum. né? Porque deixa de ser só profissional, acaba também sendo o propósito, né? Exatamente. Então, é. sim, eu vejo que faz sim uma diferença, né? É óbvio que existem outros colegas advogados, vários, inclusive, que são excelentes também, que se especializaram nesta causa e estão prontos também para atender as famílias atípicas, né? Sim, Mas sim. sempre é importante, quando for contratar um advogado, contratar um especialista, né? Porque é muito específico e a gente Muito. tem muita dificuldade dentro da justiça, porque o judiciário, pensa que, por exemplo, numa comarca pequena, numa cidade da Praia Grande, que nós Uhum. temos algumas varas cíveis, o mesmo processo de tratamento que corre ali naquela vara cível de tratamento de saúde de criança, também corre um processo de despejo, um processo de cobrança, entende? Um processo, Sim. muitas vezes, de falência, de alguma recuperação, de empresas. Então, assim, pensa um juiz que tem 5.000, 6.000 processos para analisar. Por mais que existem algumas prerrogativas dentro da legislação que faça com que um processo de saúde tramite de forma prioritária, Sim. é muita informação para um magistrado, né? E ele não entende, porque ele aplica a lei ao caso concreto. E muitas vezes a gente também tem que se inclinar pela jurisprudência, né? Uhum. Que são entendimentos reiterados dos tribunais. Uhum. Aquelas situações bem parecidas, né? Sim. Sim. Então, é bom que saiba, né, um advogado especialista em direito da saúde, e o direito, dentro do direito da saúde, existem inúmeros tipos de ações Sim. também contra o plano de saúde, contra a SUS, Uhum. mas o autismo também é um satélite, né? Sim. Ele é destacado, porque existem, você tem que estar preparado para trabalhar tanto com a lei do plano de saúde, normas constitucionais, outra legislação, e principalmente Código de Defesa do Consumidor, né? Porque todos nós que somos usuários de plano de saúde nos enquadramos dentro também das prerrogativas e da legislação do Código de Defesa do Consumidor, Uhum. tá? Para fazer aquele processo tramitar de forma mais célere, né? E entregar o bem da vida para a criança, Sim. né? Para a família, que é o Sim. acesso ao tratamento, que é um direito que ela já tem constituído, né? Sim, sim, com certeza. Só que foi, de alguma forma, sofreu alguma ilegalidade, algum abuso, e também não é um processo fácil, né? Exatamente. É um processo que você tem que ficar em cima. Então, é importante que a família sempre busque um profissional que esteja, de fato, capacitado, orientado para atuar dentro dessas causas, né? Perfeito. Para fazer com que o processo ande de forma mais célere. Sim, sim, Tá? perfeito, Ô, perfeito. doutora, muitas famílias relatam dificuldades com os planos de saúde. Quais são as negativas mais comuns no dia a dia? Olha, plano de saúde, a gente tem uma briga muito acirrada, né? Principalmente as pessoas que dependem do tratamento de autismo. A gente tem dificuldades, inclusive até de contratação de plano de saúde, para se o plano de saúde, de uma forma ou outra, acaba sabendo que a criança tem o autismo. Por quê? Porque sabe que vai precisar de terapia, e sabe que terapia Sim. custa caro, né? E a longo prazo ainda, né? E é por prazo indeterminado, É. né? Até que a criança tenha alta ou reduza bastante, Sim, né? Por exatamente. isso que a gente fala muito em intervenção precoce, enquanto menor a criança, maior é a carga terapêutica É. dela, para que ela possa ser estimulada e ganhar essas habilidades, porque quanto mais rápido ela ganhar essas habilidades, ela vai ter alta, né? Sim, Então, sim. e assim, pensa que é um tédio, a criança não tem vida também, né? Tudo bem que ela Verdade. tá fazendo tudo de forma muito lúdica ali dentro dos ambientes clínicos, Uhum. mas mesmo assim é cansativo, né? Você fala, poxa, eu Sim. queria estar levando meu filho no balé, queria estar Exatamente. levando no karatê, na Aham. natação. Foi quando eu sonhei em ser mãe, eu sonhei dessa forma. Exatamente. Eu mesma falei, não, eu vou ser mãe, eu vou ficar com meu filho até 3 anos. Aí Uhum. depois ele se vira, ele vai pra escola, ele vai ficar lá no integral e eu vou voltar pro meu escritório. Aham. Já tava tudo certo na Não, sua cabeça. Tudo alinhado, né? Negativo. Mas só que não. Não, Deus falou, claro que não. Quem Aham, manda aqui não vai é ser do seu você, jeito. Não é você, é eu que Tadinha. mando aqui no seu trilhar, do seu caminho, Aham. entende? Sim. Então, e é assim. Hoje É. eu tenho que produzir o que eu produzia antes, né? Uhum. E cuidar dele ainda. Então, assim, a gente tem muito problema dentro do plano de saúde com as negativas, com a redução, com prestadores de serviço que não estão, de fato, capacitados, Sim. tá? Então, assim, dentro de respondendo uma das questões aqui, né, da nossa abordagem, né, os direitos dos autistas dentro do plano de saúde, né? Então, assim, uma vez que você tem o contrato, tá vigente, você não tem problema com carência. Uhum. E essa questão da carência é muito importante a família saber. Ó, vamos lá.
A partir do momento que você contratou um plano de saúde, vamos supor que você contratou ele há 24 horas, ou tem 30 dias que você fez a contratação do plano de saúde. Se teu filho tem um diagnóstico de autismo e no laudo médico dele consta que o tratamento dele deve ser feito de forma precoce, é urgente, vocês não precisam cumprir carência, tá? Existe exceção à carência para tratamento de urgência e emergência, isso estará na lei do plano de saúde. E a carência para tratamento de urgência e emergência é 24 horas. Outra questão, quem pretende contratar plano de saúde, tomar muito cuidado com o preenchimento de declaração de saúde. Por quê? Primeiro, a legislação, ela coloca o autismo na situação de deficiência, tá? Então, não pode haver negativa de contratação por conta de uma pessoa ter uma deficiência, tá? Se houver essa negativa, a família tem direito de fazer, é óbvio que ela vai ter que ter documentos para comprovar, né, que houve essa negativa de contratação. Sim. Ter muita atenção na hora de fazer gravações com entrevista de declaração de saúde, tá? Muitas vezes essas declarações, elas são feitas, essas entrevistas são feitas com enfermeiros ou médico de plano de saúde, justamente para perguntar se a criança tem alguma coisa. Eles não podem diretamente perguntar, sua filha é autista? Né? Eles não podem fazer isso. Por quê? Porque o autismo não é considerado uma doença. Então, pelo fato de não ser considerado uma doença, não existe a pré-existência ao custeio do tratamento, principalmente quando houver a urgência no início do tratamento das crianças, tá? Então, existe essa importância, as pessoas têm que ficar atento a isso, tá? Para não cair nessas ciladas que eles estão se preparando, né, contra nós, contra os nossos filhos, né, para negar e realmente o contrato. Então, eles vão dar uma negativa ali se souber que a criança é autista, genérica, falta de interesse de contratação. Não, vírgula. Houve um motivo. Por quê? Porque eles, um fato muito exemplo disso houve uma tentativa de contratação da criança, a mãe foi ali e explicou tudo direitinho, fez a declaração de saúde, falou que a criança era autista, declinaram o contrato. Falta de interesse comercial. Entendi. Alguma coisa assim, né? Não exatamente com essas palavras. Outra família, né, que era amigo, foram ali e fizeram a mesma proposta, com a criança da mesma idade, igualzinho. Foi feito o contrato. Nossa. Então, assim, isso você já demonstra, fala assim, por que aquela família teve interesse contratual e esta não. Exatamente. Né? Já vi ali que tem... Aí nós implantamos o plano de saúde dela em juízo. Né? Então, hoje essa criança ela tem um plano de saúde, a mãe paga direitinho. Inclusive, depois desse processo, a gente conseguiu a ação também de tratamento. E agora nós estamos com uma terceira ação. Por quê? Porque colocaram o valor do plano de saúde da criança para mais de R$8 mil. Meu Deus! Era meio pouquinho. Aí já entramos com ação de reajuste abusivo, obviamente. Sim. Já voltou para o valor anterior, né? Porque não pode, é um plano individual. Tem regras específicas para questões de reajustes, tá? Então, mas vamos lá. Agora, dentro do plano de saúde, a criança ela tem direito a exames, às consultas, à medicação e a todo o tratamento. O tratamento da forma que o médico prescrever, tá? Então, se o médico prescrever X horas de terapia ABA, X horas de fonoaudiologia, se a fono ela tem que ser feita com prompt, com PECS, com CAA, aquele profissional que está lá dentro da rede credenciada, ele tem que ter essas certificações. Por quê? Porque é baseado em ciência, é aquela metodologia que vai ser aplicada e que a criança vai conseguir esses marcos de desenvolvimento, né? Igual terapia ocupacional. A gente tem clínicas que tem terapia ocupacional? Tem. Mas muitos médicos falam, tem que fazer em abordagem AVDs, que é atividade de vida diária, ou integração sensorial. Por quê? Porque o médico sabe as questões que a criança apresenta e o que vai trazer de benefício para ela se aproveitar destas terapias, né? Então, basicamente tudo isso. Se o médico prescrever a psicopedagogia clínica também, ela tem direito à psicopedagogia clínica, tá? A gente também tem a questão, hoje a gente tem o rol da ANS que estabelece que não pode ter limitação, né, de sessões terapêuticas, mas a gente tem uma grande discussão acerca dos atendimentos fora de ambiente clínico, né? Então, às vezes o médico coloca ali 20 horas de terapia ABA, aí 5 horas de fonoaudiologia, 5 horas de terapia ocupacional, X horas de fisioterapia. Quando você vai fazer a conta, poxa, tem 40 horas ali de terapia. Como essa criança vai fazer tudo isso? Ela tem vida, ela tem que estudar. Também sobrecarrega, né? Sobrecarrega a criança. Mas aí o que você vai explicar? Você vai falar, olha, algumas horas vão ser prestadas dentro de ambiente clínico. Outras horas têm que ser aplicado fora da clínica.
tá? Muitas vezes até na escola. Exatamente. Mas qual é a grande realidade que a gente enfrenta hoje? Há uma discussão sobre isso, sobre se o judiciário, muitas vezes, ele manda cobrir toda hora, outras vezes, dependendo do entendimento do magistrado, fala, não, é só em ambiente clínico. Pode fazer 40, mas em ambiente clínico. Sim. Ou seja, você inviabiliza totalmente o processo terapêutico da criança, né? Porque como que a criança vai ficar 8 horas dentro de uma clínica? Não existe isso, imagina. Não existe isso. Não tem como. Por quê? Porque quando a gente fala que a ciência ABA, que está lá no rol da ANS, ela tem que ser liberada, ela é direito do paciente, da criança. E quando a gente estuda a ABA, entende como que se aplica o ABA, ele não pode ficar restrito ao ambiente clínico. Exatamente. Então, assim, a gente acaba tendo vedações também. Sim. Né? Porque a ABA, análise de comportamento aplicado, a criança ela tem que ser observada não só no ambiente clínico, até porque lá dentro da clínica ela tem um comportamento. Fora do ambiente clínico, não significa que ela vai generalizar. Outro, e o ABA uma das facetas do ABA é exatamente isso, é generalização de comportamentos. Né? Então, ela vai ter um comportamento diferente. Então, por isso que 1 vez, 2 vezes na semana precisa ir ali um psicólogo ou um psicopedagogo da clínica mesmo, na escola, observar a criança, fazer uma comunicação, né, mais dinâmica com a escola, com a equipe de AEE, para saber como que vai se adaptar, né, como que a escola vai se adaptar para aquela criança, né? E é individual, porque cada autista cada ser humano é único, né? Já começa por aí. Sim. E cada autista é singular, gente. Não adianta, tem que ser observado. E analisar comportamento é analisar aquela criança. Então tem que, muitas vezes, tomar cuidado com essas questões, né? Porque muitas vezes a gente tem ali a necessidade de fazer aquelas terapias, mas a gente tem também todas essas travas, né? No sistema que é burocrático, porque exatamente volta o que eu falei antes, a gente está lidando com o juiz ele entende de legislação, ele entende de jurisprudência como ninguém, por isso que ele é um juiz, né? E até mas sobre a doença que a pessoa precisa de um tratamento, ou sobre as terapias de um autista, enfim, muitas vezes ele precisa de uma prova pericial também, né? Hoje está fazendo muito nos processos judiciais perícias para saber se aquela abordagem científica é a correta, né? Existe existe uma súmula, né, do nosso tribunal lá em Brasília, do STJ, que fala que o laudo médico tem uma soberania, né? Que ele tem que ser respeitado, porque é o médico da criança, o médico do paciente, isso vale para todo tipo de ação de tratamento de saúde, ele sabe o que é melhor para o paciente dele. Exatamente. E por isso que ele prescreveu aquela técnica, né? Mas o plano de saúde, ele fala, não, existe outra técnica aqui para você, que é mais em conta, ok, mas não é aquela que vai sair efeito. Então, a importância do laudo médico, do relatório médico bem detalhado para todas as situações é muito importante, né? E até bom a senhora ter dito referente a ter esse tratamento também fora da clínica, até para os pais não terem um desgaste desnecessário, né? Porque caso isso seja proposto em algum momento, para os pais entenderem que também é necessário fazer, né, que essas 40 horas, por exemplo, também pode ser usada fora da clínica, que também vai ser benéfico para o filho, né? Exatamente. É bom porque acaba sendo um conhecimento, né? Sim. E, doutora, sabe uma coisa que eu ia te falar, que a senhora está falando do plano de saúde? Essas mesmas regras que funcionam para quem entra no plano de saúde, para troca de plano também? Referente à carência. A gente tem uma pergunta dessa na pauta, né? Bom, a gente falou, então, sobre os tratamentos, né? Sobre os direitos deles dentro do plano de saúde. E já falamos de várias outras perguntas. Na verdade, é porque acabamos que emendou tudo. E aí a gente já conecta com a outra. A gente conseguiu conectar. Falamos de limite de sessões, falamos aqui do plano que se ele pode negar a terapia ABA, não, ele não pode negar de forma alguma, mas muitas vezes eles negam, ou eles entregam fingindo que estão entregando, né? E uma coisa que é importante também é a família. É claro que a gente não pode julgar, porque a gente não sabe qual é o grau de escolaridade que a família tem, né? Às vezes a pessoa é muito simples, muito humilde, ela acha que só pelo fato de estar levando ali já está fazendo o que tem que fazer. Ela está fazendo o que tem que fazer, mas ela acredita que aquilo é o suficiente, né? Porque falaram para ela que é. Então é importante as famílias também, dentro das suas limitações e das suas condições,
estudar um pouco sobre o ABA, sobre o autismo, né? Existem muito é muito conteúdo gratuito, mesmo. online, Sim, inclusive hoje eu tenho com a uma internet. cartilha, né? Eu posso compartilhar com vocês para as legal. pessoas lerem também, Bacana. né? E tem muito Instagram hoje, claro que tem que tomar cuidado com Muitos, com os os gurus Instagrams aí da também, vida, né? Tem muito guru aí do autismo que porque cura tudo e... não cura não, gente. E oferece fundos imundos, inclusive, dentro de um processo. Não é assim que funciona. Né? Levar uma criança para fazer um tratamento numa clínica multidisciplinar apta, boa, que realmente vai entregar resultado para a criança, é muito complexo. Porque o plano de saúde, ele não quer que ela vá para a clínica particular. A clínica particular não quer trabalhar para o plano de saúde, pelo valor que eles remuneram. Exatamente. E aí eles colocam ali crianças para fazer terapias. Se o laudo médico fala terapia individual, é individual. É um terapeuta para uma criança. Pode estar dentro do mesmo ambiente compartilhado com outras crianças? Pode, não tem problema. Desde que cada criança esteja com seu respectivo terapeuta. Sim. E haja condição daquela criança estar com outras crianças também, porque muitas vezes não tem. Então, ele tem que ir para uma sala separado, né? Para fazer a terapia sozinho. Né? Às vezes acaba desregulando, muitas vezes é até benéfico, dependendo, porque há uma interação ali, há uma troca, então você acaba estimulando também outras questões, né, de socialização. Isso. Mas o que é importante é ouvir o médico, né, que é especialista, principalmente sempre procurar um médico especialista em transtorno do neurodesenvolvimento, né, assim como na advocacia existem profissionais específicos que trabalham com questões específicas, existem médicos também especialistas em transtorno do neurodesenvolvimento. São principalmente neuropediatras, né, tem que buscar esses médicos. É caro. O médico do convênio. O médico do convênio, ele é o médico do convênio, né? Muitas vezes eles também têm algumas limitações ali dentro porque ele acaba sendo um empregado do plano de saúde. Sim. Muitas vezes, infelizmente, inclusive, ele acaba até tendo que se curvar ali às regras. Não deveria, porque ele tem uma liberdade dentro do ponto de vista ético-médico dele, né? Então, mas, enfim, a gente não sabe. Eu sempre recomendo procurar pelo menos 1 a 2 opiniões, além do médico do plano de saúde, né? Inclusive para ter um laudo médico bem detalhado para franquear aí o acesso ao tratamento correto para aquela criança, tá? Sim. Doutora, você falou sobre um assunto, não tá aqui na pauta, mas eu achei interessante. Referente quando o convênio, ele acaba aumentando abusivamente esse valor da mensalidade. Como que isso de fato acontece? Ele vai pegar referente ao uso daquele paciente, ele usa constante ou por conta da deficiência? Como que funciona? Então, eles simplesmente mandam um boleto ali desastroso, né? Nem comunica a família do reajuste. Reajuste a gente sabe que tem mesmo, né? Existem reajuste etário, reajuste anual, enfim, aí depende da modalidade do plano de saúde, se ele é empresarial, ele tem um contrato específico que vai prever ali, preliminarmente, ali as questões dos reajustes. E se for individual, ele vai seguir sempre as orientações da ANS para aplicação, né? Quando a gente está falando de plano de saúde individual, né, e existem vários planos de saúde coletivo falso, né, que é aquela pessoa que faz aquela MEI, né, um microempreendedor, e aí ele acaba colocando ele, a esposa e o filhinho. Isso não é um plano de saúde empresarial, gente. Aí eles vão aplicar as regras do empresarial, mas não é empresarial, isso é um plano de saúde que a gente fala de falso empresarial, né, falso coletivo, falso empresarial. Então, é totalmente familiar. E aí a gente aplica as regras do plano de saúde, da ANS, tá? Dos reajustes da ANS. Certo. E aí, nesse caso, quando houver essa questão de reajuste abusivo, é importante que a família, né, entre com um processo judicial para fazer a revisão desse reajuste, pedir uma tutela de urgência, né? E o juiz vai deferir uma liminar para que seja suspensa aquela cobrança e que a família volte a pagar o valor anterior, né? Até que se faça aí um cálculo pericial de acordo com as regras da ANS para que seja aplicado o valor correto, tá? Então, existe essa possibilidade da família. Não desista do plano de saúde de vocês, tá? Perfeito. Porque cada dia tá mais difícil de fazer contratação, principalmente para as nossas crianças que têm neurodivergência. Verdade. Mas aí a família, ela continua pagando até a causa Ela ser já ganha. entra, a orientação é como que uma pessoa que paga R$ 1.200, R$ 1.300 de um plano de saúde, que já é um valor para a família que custa bastante, né? Já é Porque assim, quando a gente fala em plano de saúde, a gente tem que pensar em contrato de risco, tá? Risco para quem está pagando e risco para quem está recebendo, tá? Então, assim, quando a gente fala em saúde suplementar, né, que é a saúde privada, que são os planos de saúde, as seguradoras,
a gente transfere risco. Vamos pensar de uma forma bem simples. Olha, eu comprei um carro. Eu fiz um seguro para o meu carro, porque se acontecer alguma coisa, eu quero ter uma indenização, Sim. né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pagar mensalmente ali R$250, R$300, depende, né? Claro, do valor do carro. Eu tô falando de um carro de uma pessoa modesta, como eu. Como nós. Né? Como nós. Que paga mais ou menos essa média aí de 200, 300, R$400 de... Eu usei 12 meses. Eu nunca usei o seguro. E tem milhões de pessoas também na mesma situação. Então, quando alguém ali dentro daquele grupo ou tem um sinistro, ele acaba acionando, paga uma franquia, né? Isso. E recebe ali o prêmio, né? Então, ou vai ser um novo carro, ou vai ser o valor em dinheiro, ou se for uma colisão, ele vai receber ali o valor, ele vai ser encaminhado para os especialistas para arrumar o carro dele. É um seguro. Sim. E o plano de saúde é a mesma coisa, é um seguro. São milhares e milhares de pessoas pagando dentro daquele plano, entende? E ali o que acontece? Alguém vai usar. Sim. Então, mas eu já ouvi de cliente falar assim, doutora, mas eu pago só R$300 de plano de saúde e meu filho vai fazer um tratamento de 40 mil por mês, todo mês. Eu falei, vai, é um contrato de seguro, é um contrato de risco. Entende? Você não pagou ele pra usar. Quem paga plano de saúde pra usar? Quem gosta de usar? Exatamente. Meu marido fala isso. Ele fala, até paga tão caro, mas Quem nem gosta? usa. Eu falei, mas... Então, assim, não é um por um, gente. Não é um por um. É uma coletividade de pessoas que aderiram àquele plano, entende? Sim. E estão ali pagando. Então, quando houver uma necessidade de uma internação, de uma cirurgia, de uma medicação de alto custo, não é um por um, não. Existem milhões de pessoas que estão pagando aquilo. Sim, entende? Exatamente. Então, assim, é uma divisão entre as pessoas, né? Sim. Que resolve aderir a esse tipo de contrato. E não é um favor, não. Você usar não é um favor, é um direito que você tem, tá? Exatamente. E não se preocupe com o valor do tratamento. O valor do tratamento é caro, claro, mas a regra tem que ter um prestador de serviço da rede credenciada apto a fazer os atendimentos da criança. Sim. Né? Falando especificamente, não só da criança, para qualquer situação, é a mesma regra, tá? Não muda. Sim, Tem um plano de saúde, não tem um prestador de serviço apto ou não tem vagas dentro desse prestador de serviço, você pode sim buscar um prestador de serviço particular, fazer a indicação. Eu sempre oriento, visite 2, 3 clínicas diferentes, peça um orçamento, porque nós vamos precisar desses documentos para fazer a judicialização de um processo, tá? Então, isso é muito importante, tá? Bacana. Doutora, a família sempre precisa entrar com processo judicial ou existe alguma medida administrativa para ela conseguir algum tipo de benefício? Então, tudo começa com o laudo médico, né? Eu acho que a gente pode até recuperar a pergunta do laudo médico, né? O que precisa ter no laudo médico para que a criança tenha acesso ao tratamento? Como eu falei já anteriormente aqui, a família vai no médico que não é, talvez, um especialista, ou ele é o médico do convênio. Eu já peguei pessoas dentro do escritório que veio com laudo de autismo, ó, meu filho precisa fazer terapia, eu entro em contato com o plano de saúde e ninguém fala nada. Eu vou olhar o laudo da criança, tem 2 linhas. Autismo F84. Tá bom, ele precisa de terapias. Tá bom. Mas quais terapias? Sim. Quantas terapias por semana? Entende? Exatamente. Eu falei assim, olha, com esse laudo aqui é igual aquela pessoa que não sabe pra onde vai, né? Aquele ditado que fala, você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Sim, tá bom, não é assim. Você precisa saber para onde você precisa ir, né? Para saber onde você quer chegar. Então, eu sempre eu peço para eles buscarem neuropediatras específicos em transtornos, né, de neurodesenvolvimento. A partir daí, avaliar essa criança de forma adequada, né? Muitas vezes eu acabo mandando o cliente para casa, né? Sim. E assim, até eu judicializar efetivamente um processo, demora alguns 2, 3 meses, pelo menos, porque tem que ter documentação. Então, tudo certinho. Exato. O laudo médico, ele tem que ter ali a prescrição do tratamento indicado, quantas terapias, se as terapias têm que ser individual, o tempo de sessão geralmente é de 50 a 1 hora, para afastar justamente esses atendimentos coletivos, né, que a gente sabe que as clínicas vêm aplicando. Sim. E acaba se tornando improdutivo. Como que você coloca uma criança de 5 anos que tem déficit de socialização, déficit de comunicação, para fazer terapia de fonoaudiologia com um fonoaudiólogo, com mais 2 crianças na sala? Não.
em 40 Não dá. minutos, gente, a gente não tá aqui para perder tempo, nem as crianças. Exatamente. Entendeu? É melhor você deixar a criança sem a terapia. Uhum. Porque, assim, é improdutivo. Sim, ou até mesmo a mãe, eu acho que fazendo em casa vai fazer melhor do que... Para a socialização, existem outras terapias, outras faixas etárias e outras. Já existe a escola que a criança tá ali também, Sim. né? Para viver isso, né? Essa questão da socialização, do desenvolvimento social ali, né? Então, a importância do laudo médico. O laudo médico, ele tem que prescrever... muitas vezes, as crianças, elas têm dificuldades de locomoção. Seja porque ela entra em crise, a mãe não tem carro, ela precisa do transporte público, é longe. Então, assim, a gente também tem que ver no laudo médico a distância do local da prestação de serviço. Porque, em regra, o plano de saúde, ele tem que ter um prestador de serviço na sua cidade. Quando não tem... Pode ser nas cidades limítrofes? Pode, mas desde que seja acessível, né? E aí, a acessibilidade, a gente fala em uma média de 10, no máximo 20 quilômetros de distância da residência. E alguns médicos, eles colocam no laudo, não pode fazer, vou falar de forma bem simples aqui, tem que estar próximo à residência da criança, mais longe, no máximo 30 minutos. Entende? Sim. Porque, às vezes, você vai falar de a gente aqui na nossa região, aqui na Baixada, né? A gente fala, tem em Santos, eu tenho vários prestadores de serviço em Santos. Ah, lá tem vaga. Tá bom, mas é 1 hora e pouco para chegar em Santos. E todo o percurso que vai fazer. É pertinho, é 20 quilômetros, tá dentro do raio de 20, mas é longe. É longe. Pelo tempo que você fica parado no trânsito. Exatamente. A criança se desregula, você gasta 1 hora, 1 hora e 10 para chegar até lá. A criança já chega lá desregulada. Já chega cansada, né? Porque é cansativo. Você imagina, você vai fazer todos os dias terapia. Sim. Às vezes nem consegue fazer terapia. Exatamente. Não consegue, já chega agitado. Você pega um trânsito, a criança fica impaciente. Aí você tem que procurar um prestador de serviço na localidade, né? Muitas cidades, infelizmente, nem existe, né? Esses prestadores de serviço. Então, tem que ficar atento a toda essa questão do laudo médico. Sim. Aí, a partir do laudo médico em mãos, o que a família tem que fazer? Ela tem um plano de saúde, ela tem que entrar em contato com o plano de saúde e pedir a indicação dos prestadores de serviço da rede credenciada. E aí, eles geralmente mandam aquelas listas de forma pulverizada, né? Sim. O tratamento no laudo médico tem que vir, né? Geralmente vem, né? Porque o ABA ele tem que ser multidisciplinar, né? O ABA junto com as demais terapias, ou seja, tem que estar dentro do mesmo espaço físico com a mesma equipe, tá? Terapêutica, porque existe ali um supervisor, né, do caso, que é um terapeuta ABA, aí ele estudou a nível de mestrado, pós-graduação, então ele tem que ter a certificação ali de 300 e poucas horas, né? Não é o cursinho ABA de 10, 40 horas, que nós também podemos fazer online. Sim. Claro, ajuda, mas não é a ciência. Sim, não capacita o profissional, Exatamente. né? Ele tem que estar em diálogo ali com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, como que eles vão interagir dentro daquele tratamento multidisciplinar, fazendo terapias em locais separados. E como que fica a vida da família e da criança tendo que cada hora ir para um lugar diferente. É muito complexo, até porque ela não tem só a terapia para fazer. Exatamente. Ela tem que estar matriculada na escola também, porque é lei, né? Então, tudo isso tem que estar estruturado dentro do laudo médico, localização, tempo de sessão, quantidade de sessões, especificidades das terapias, as quantidades, tá? Isso é muito importante. O médico, ele diagnosticar e também ele fundamentar por que tem que aplicar aquela ciência específica naquele caso daquela criança, tá? Perfeito. Porque muitas vezes tem criança que não se adapta com o ABA não faz diferença para ela, vai para uma outra modalidade de terapia, né? Sim. Que aí, muitas vezes, não tá nem prevista dentro do rol da ANS. Sim. E aí a gente começa os desafios, né? Sim. Aí vem a negativa, aí você tá com o laudo médico perfeito, entrou em contato com o plano de saúde, pediu pro prestador de serviço. Não tem vaga. Não tem... o tempo de sessão é diferente do que está no laudo médico. Não tem todas as terapias em equipe multidisciplinar. Aí você pode buscar, além do processo judicial, você também pode fazer reclamação da ANS. Mas a reclamação da ANS não é obrigatória, tá? É facultativo. Por quê? Porque você acaba perdendo mais tempo. Sim. Tá? Porque tem os prazos de resposta dentro da ANS. Então, assim... quando eu tenho as tratativas já documentadas por e-mail, por mensagem de WhatsApp, enfim, ou por ligações, sempre é importante a família anotar, se for ligação, dia, horário, o nome do atendente, anotar o número do protocolo, é o direito da família. É muito importante para fazer mesmo. essas indicações, falar, olha, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque o judiciário, ele é a última porta, Sim. tá? Que a gente deve bater.
A gente só bate na porta do judiciário quando a gente já tentou de tudo fora do judiciário. E aí não teve êxito, né? Não teve êxito, aí nós vamos buscar o judiciário, porque também não é fácil, né? A gente tem uma realidade no nosso país que as pessoas falam, nesse país não tem lei. Não, gente, a gente tem leis belíssimas, lindíssimas, né? O que falta é execução das leis, né? E são aí, coisas diferentes, né? Por isso que a gente tem, quando a gente tem uma legislação, a gente tem que trabalhar com a dinâmica do nosso país, né? É legislativo, executivo e judiciário, né? Então a gente tem que lembrar dessas aulinhas que nós tivemos há muito tempo atrás, falar quem que faz isso, quem faz aquilo, enfim, o judiciário ele vai executar a lei ao caso concreto, no caso de omissão, né? Caso de ilegalidade, de lesão, né? De ameaça à lesão, né? Lesão ou ameaça ao direito. Então a gente tem aí o judiciário para isso. É aí sim nós vamos buscar o judiciário, tá? Então é a última, sempre vai ser a última opção. A última opção. Exato. Tentar pelo menos a forma administrativa, sempre conversando. Exato. Aí não teve o êxito, parte pro judiciário. Parte pro judiciário. A ANS tem muitas famílias que faz reclamação, mas não tem efeito. Algumas vezes tem multas para a operadora, mas a multa ela é inferior, muitas vezes, ao próprio valor do tratamento. Muitas vezes, dentro do próprio processo judicial, vamos supor que deu tudo ok, quer dizer, não deu nada ok, né? Por isso que se justificou a judicialização de um processo. Ali você entra, o juiz dá uma liminar dentro do processo, né? Ele defere ali os pedidos para que haja implantação do tratamento de saúde. A liminar, geralmente, ela sai rápido, né? O juiz ele tem que apreciar aquilo, e é direito da criança. Alguns juízes, às vezes, ele dá o prazo de resposta à parte contrária, né? E vai apreciar o pedido liminar só depois. Alguns juízes que fazem isso, geralmente, eles já estão preparando o processo para a própria sentença, né? Porque já vem a defesa, ele já analisa e fala, não, realmente aqui teve prova de que houve negativa mesmo, ou não tem prestador apto, e dá a liminar depois. Mas 90% dos casos, os juízes, eles dão já de imediato. Dar a liminar é um degrau. Porque tem outros. Qual que é? A implantação. Porque ele vai vir e falar, vai juntar ali dentro do processo algumas guias, o tratamento está liberado na clínica X. Aí você tá lá na clínica X, não tem nada. Não, tem que fazer uma triagem, tem que passar capa psicóloga, tem que fazer uma reavaliação. Entendeu? Toda uma burocracia ainda. Ele vai procrastinando. E isso vai levando demora. Aí você tem que se manifestar sobre aquilo. Aí você tem que falar com a família, olha, aqui no processo diz que está liberado. Você já entra em contato com o teu prestador, aí vem a resposta da família. Aí vamos nos manifestar novamente dentro do processo. Entende? É burocrático. Então, assim, quanto antes judicializar, melhor. Por quê? Você ficar esperando a resposta de ANS para depois judicializar, você está perdendo mais tempo. A gente já vai ter um delay aí grande dentro do processo. Porque por mais que esses processos tramitam de forma prioritária, que também é um dos direitos dos autistas, né? Ter essa tramitação prioritária, justamente por ser considerado pessoa com deficiência, a gente ainda assim não é rápido, não é para amanhã. Vender processo de liminar é rápido. Agora, entregar o bem da vida, que é o tratamento da criança, demora mais. Demora mais. Eu vou até pular uma pergunta aqui, porque você já acabou respondendo que era referente quais os documentos fundamentais que os pais precisam guardar no início. Você já falou que sempre protocolo da ANS, laudo médico, então essa pergunta já foi respondida praticamente. Porque assim, é uma coisa que conecta com a outra, não tem jeito, né? Sim. Ô, doutora, essa negativa do plano deve ser por escrito ou pode ser por telefone? Olha, sempre de preferência por escrito. Muitas vezes a forma de tramitação do plano de saúde é verbal, né? A comunicação é verbal. Quando for assim, eu oriento a família a gravar, né? Grava, faz um áudio, anota o número do protocolo, porque sempre, né? Geralmente, os planos de saúde, eles geralmente mandam tudo por escrito, né? Ou tem operadora que trabalha muito com mensagem de robô, inclusive, né? De WhatsApp. Outros respondem por e-mail. Entende? Então, é sempre importante se possível, por escrito, né? Sempre por escrito. É muito mais prático. E a senhora estava falando também só voltando rapidinho, a importância dos pais terem essa informação de como que o laudo tem que sair do consultório. Porque senão, é aquilo que a senhora falou, não adianta chegar na senhora com 3 linhas. Né? Aí, aquele tempo que foi, acaba sendo um tempo à toa, né? Então, assim, os pais, eles têm que chegar pro médico também sabendo o que ele quer,
né? E para que quando eles, antes de sair do consultório, ele já leia e veja se está tudo alinhado conforme a necessidade dele, né? Pela ética médica, o próprio médico, ele tem que avaliar a criança e dar o diagnóstico. Já dessa e forma, fazer né? a prescrição do tratamento correto. Sim, sim. Aí nós vamos falar, você vai num pediatra, que ele trabalha com alergias, ele trabalha com várias outras questões. Aí ele entende, óbvio, do autismo, né? Claro, também. Mas ele não é especialista. Entende? Sim. Ele vai dar um laudo do que ele acha que é suficiente. Sim. Entende? Então, quando vem um diagnóstico de autismo, é sempre importante a família ter um médico ou, muitas vezes, até um psiquiatra especialista em transtorno do neurodesenvolvimento infantil para acompanhar aquela criança, para ver, de fato, o que é necessário para ela. Nem para passar muita terapia desnecessária. Sim, sobrecarregar, né? Nem sobrecarregar a criança. E nem passar terapias que a criança vai perder tempo, né? Sim, exatamente. Então, em tese, ele tem que entregar um laudo de acordo com a necessidade da criança. Mas muitas vezes a gente sabe que não acontece dessa forma e é bom buscar uma outra opinião. Sim. Tá? Com um especialista. As famílias, elas podem usar o SUS e o plano ao mesmo tempo? Então, essa é uma grande discussão. Uma vez que o Estado, né, o governo, vamos falar assim, que as pessoas entendem melhor, ele autoriza uma empresa a praticar o comércio da saúde privada, tudo que você vai demandar quando você tem um plano de saúde tem que ser judicializado contra o plano de saúde, medicação, tratamento, consultas, enfim. Quando que você vai usar o SUS quando você tem um plano de saúde? Quando o tratamento não existir dentro da rede privada. Tá? Já vi casos, por exemplo, de... Vamos pensar num exemplo muito prático aqui. Quando você fratura algum membro, o pé, vamos colocar o pé aqui, aí a pessoa te vê ali no meio da rua, te leva, chama o SAMU, não é? Não é assim que funciona? Sim. Leva você ali para o pronto atendimento, geralmente para um hospital público. Sim. Isso. Uma das primeiras perguntas que eles fazem pra gente é, você tem plano de saúde? Porque eles vão te dar os atendimentos iniciais ali, e eles mesmos vão fazer contato com o plano de saúde e vai pedir uma ambulância para levar o paciente para um Privado. pronto-socorro da rede privada, entendeu? Nossa, informação importante. Exato, é muito simples, parece simples, mas as pessoas se confundem, Não, essa é uma questão muito, né? Que na a gente verdade, mesmo tem ontem que a gente ser- ficou se perguntando, né? Vamos falar sobre isso, porque é uma coisa que fica meio confusa e muita gente não Em sabe. regra, tem que ser pelo plano de saúde, tá? Tudo. Tudo pelo plano de saúde. Há uma transferência de responsabilidade aí, a partir da existência do contrato. Os planos de saúde vão querer me matar, né? Mas a realidade é essa. Agora, existe um tratamento muito específico que não existe dentro do plano de saúde. Aí sim, aí você vai fazer dentro do SUS, tá? Então não pode haver essa negativa do plano justificando o que tem no SUS. Não, Tipo assim, que não, porque a obrigação a obrigação é dele. dele. É dele. Entendi. Eu sei que a gente tá falando mais em questão dos autistas aqui, mas abrindo um parêntese, né? A senhora falou em questão de medicamento, né? Pegar pelo SUS e fazer tratamento pela rede privada. A gente se conectou. Pela rede privada. Mas aí meu filho não é autista, Sim. mas acaba sendo uma questão, porque ele tem 13 anos, mas desde sempre eu pego tudo que ele precisa, né? De material hospitalar pelo SUS. E aí entra essa questão, só que ele tem o convênio. Só que eu nunca fui no convênio reivindicar esse material. Há algo que me prejudique ou eu acabo beneficiando o plano fazendo isso? Na verdade, você não está beneficiando ninguém, né? Na verdade, você tá praticando um ato que você acha que é comum, né? Talvez por falta de informação. Sim. Tá? O correto é você pedir para o plano de saúde. Eu já vi casos do SUS entrar com ação de reparação, às vezes contra a família ou contra o plano de saúde. Tá? Nossa. Já aconteceu. Sim. Muita gente faz o que você faz. Sim. A demanda é muito grande. Muitas vezes ninguém observa isso e deixa passar. Exatamente. Entende? Mas se cai numa auditoria, alguma coisa, né? Que a gente sabe que também essas auditorias elas são precárias. Sim. Mas pode acontecer. Então, o ideal é sempre que movimente aí a pólice do plano de saúde. Isso é uma informação muito importante, porque a gente mesmo não sabia. E é muito mais rápido também, né? Depende. A medicação é mais simples, é tranquila, mas quando a gente pega pra falar de uma medicação mais complexa, você demandar contra o SUS demora um pouco mais. Sim. Porque quando a gente falar, olha, quando a gente está falando aqui em plano de saúde, nós estamos falando numa legislação junto com a lei do plano de saúde, as regras da ANS, uma legislação que é muito importante, que é o Código de Defesa do Consumidor.
quando eu estou falando de Sistema Único de Saúde, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Caramba, bacana. São coisas totalmente, né, distintas. Porque quando eu uso o SUS, eu estou usando dinheiro público. Então, eu estou falando de fazenda pública, estou falando de recursos públicos, cuja liberação de valores, elas têm que estar toda previamente documentada em lei. Sim. Leis orgânicas de município, de estado, do governo federal. Tem que ter uma previsão orçamentária para custear aquilo. Sim. Entende? Uhum. E muitas vezes não tem, né? E aí vai ter que se dar uma decisão judicial para que ele cumpra aquilo. Então, o próprio gestor público, ele tem que ter uma obrigação ali de fazer determinada pelo judiciário para que o Estado cumpra. Sim. Entende? Sim. E aí, no caso, então, medicação, material hospitalar, fraldas, tudo isso, a gente que tem convênio, a gente precisa solicitar pro convênio. Exato. Entendi. É um pouco trabalhoso, né? Porque É, eles falam, mas tá assim, fora de rol. Tá fora Fala de mesmo, rol. eu já tentei fora de medicação rol. pro meu Assim, filho. se tiver fora de rol, abre essa discussão para delegar para o SUS. Sim, Tá? sim. Aí a gente tem essa discussão. Mas está dentro do rol, né? Porque a gente tem uma grande discussão sobre o rol da ANS. A gente acha que nunca vai parar essa discussão. Nunca. Né? Sim. Por mais que a gente briga, tem alguns avanços, depois, de uma outra forma, eles suscitam a mesma questão de forma diferente. Parece que vai Aí retrocedendo, a gente tem né? que analisar. Uhum. Entende? Agora a gente tem muitos processos sendo suspensos de tratamento para saber se é válido ou não a limitação das sessões. Mas já tem um rol ali dizendo que não pode ter limitação. Entende? Tem outras questões relacionadas ao home care. Então, assim, gente, o direito, ele é dinâmico. Muitas vezes o próprio judiciário muda os seus entendimentos. Sim. E aí a gente vai acompanhando, porque quem fala por último é o judiciário. E aí, no caso, se houver essa negativa, então, do plano referente a esses materiais, aí entra com o processo judicial. Exatamente. Tá. Pode judicializar. Correto. O doutor, e quando também tem a negativa e caso, né, eu tenha condições de fazer toda essa, ou parte disso, né, o tratamento do meu filho de forma, eu pago para pedir reembolso pro plano, é possível? Sim, você só vai... como que funciona, né? Todos nós que somos beneficiários de plano de saúde, né, de seguro saúde ou plano de saúde, a gente tem que usar a rede credenciada, tá? Essa é a regra. A gente vai ter exceções, né? Que nós já falamos aqui, quando não tiver disponibilidade dentro da rede credenciada, quando não tiver vagas, enfim... Todas essas situações, ou eles falam, eu tenho vaga, tenho uma rede credenciada, mas aí você verifica que na essência não tem, Sim. né? Que os profissionais ali não têm aquela capacitação que a criança precisa, ou o paciente, né? Vamos falar, pessoal que depende da utilização. Então, eu posso ir para um prestador de serviço particular, e aí o reembolso, a regra é integral. Agora, quando eu tenho um médico, eu quero ir num dermatologista. Sim. Mas eu não gosto da doutora X, que está lá dentro do hall. Eu gosto da doutora Y, que não está no hall. Aí eu quero escolher o prestador de serviço, né? Eu quero escolher, mas Sim, ele existe. Ele existe. Tá? Aí eu tenho que ir pelas regras do reembolso quando o contrato prever o reembolso. Tá? Então, assim, primeiro eu vou usar a rede credenciada. Tá? Não tem a rede credenciada, aí justifica o pagamento integral. Entendi. Do valor que eu gastar, né? Entendi. Agora, tem, mas eu quero outro. Então, eu vou ter que me submeter aos limites do contrato para reembolso. Essa é a regra, tá? Existem muitas peculiaridades. Por isso a importância de ler o contrato, né? Porque daí a gente, na hora da emoção de fazer o plano... Não, mas olha, eu vou falar para vocês... Não adianta de nada. É isso. Verdade. Mas é muito importante que a gente crie esse hábito de ler, tem né? que saber as regras, né? As regras. Até porque é muito complexo, às vezes, um contrato, né? E se for uma pessoa leiga, não vai entender muita coisa. Então, assim, sempre entender que nós somos consumidores. Sim. E a legislação, ela tem que ser interpretada em favor do consumidor. Sim. Tá? Doutora, a gente até falou um pouco agora, mas vou só retificar. Existe muita desinformação na área, né? Qual é o erro mais comum que você vê as famílias cometendo por falta de orientação? Submeter laudo médico sem especificidades para solicitar o tratamento da criança. Tá? Esse é um dos erros, né? Achar que outro erro é esperar. Muitos pais eu já ouvi, eu coloquei na mão de Deus. Não, já está na mão de Deus. Ele faz, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, assim, o que está na mão de Deus? O nosso nascer, o nosso viver e o nosso morrer.
as condutas, né? Sim. Para tudo na vida, a gente tem que ter, né? É. Deus, ele vai te dar sinais ali, né? Ele fala, ó, eu não posso colocar tudo na conta, né? De Deus, né? Senhor, não. toma aí, segura que é teu. Você fez coisa errada porque você quis, você Sim. esperou porque você quis. A gente tem o livre-arbítrio. Sim, entendeu? Deus tá ali apontando, batendo na porta e a pessoa não quer abrir. Exato. verdade. Então, assim, eu já ouvi pai, tá na mão de Deus. Eu já fiz o que Tinha que fazer, não. fazer mais. Entendeu? Mas, Dá pra fazer mais, né? Dá pra fazer mais. Dá pra você ir lá, ver o que tá acontecendo. É seu direito, é direito à informação, é direito à transparência nas relações. Sim, Que envolve exatamente. contrato, principalmente contrato de relação de consumo. Sim. Tá? É direito, gente. Não pensa que é favor, não. Sim. Não se preocupe com caras e bocas, né? Com negativas. Se preocupe em buscar os direitos das crianças, né? Dos seus filhos, né? O seu direito também, porque você também pode ser paciente uma hora, né? Sim. Então, assim, não acreditem em tudo, né? Então, o erro das famílias, ao meu ver, é esperar. Muitas vezes, infelizmente, eu vejo famílias se aproveitando da situação, né? Não é assim, gente. Não pode se aproveitar da situação. Não é um benefício, assim, que você vai se aproveitar disso. Sim. Não, Sim. é uma situação de uma deficiência, de uma pessoa, de um ser humano. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência, né? Que eu não posso entregar qualquer coisa para aquela criança. Sim. Porque, eu tentei de tudo, só me entregam isso. Não, você tem que continuar lutando. É chato. Eu tenho que contratar advogado. Tem que contratar advogado, não tem o que fazer. E até entra muito, a gente não vai falar sobre isso, que a gente vai trazer uma outra pessoa para falar sobre o BPC Loas, mas entra muito nisso, que às vezes a pessoa tem tanta negativa e fala assim, deixa pra lá, eu entreguei na mão de Deus, mas às vezes existe algumas lacunas, alguns caminhos que você consegue, algumas brechas também, né, que a gente consegue fazer com que aquilo ali avance. Então, muitas vezes a pessoa fala, deixa pra lá por falta de orientação, né? Ô, doutora, existe um prazo legal pro convênio dar esse retorno do tratamento? Sim, 10 dias. 10 dias. 10 dias. Passou esse 10 dias prazo, úteis. se você não teve resposta, você fez a solicitação, eles não deram retorno para você, em 10 dias você pode procurar um bom advogado, né? E judicializar as demandas, tá? Tá, bacana. Para buscar o tratamento. Doutora, você percebe aumento na procura por orientação jurídica nesses últimos anos? Sim, até por conta da demanda, né? Hoje, quando a gente vai olhar para a ciência, quando a gente participa de congressos, a gente acompanha médicos, o pessoal que está mais atrelado à questão da ciência mesmo, da medicina em si, a gente vê ali, é uma questão estática, né? A gente pensa, agora tudo é autismo. Não é, gente. Tem coisa, assim, infelizmente, né? Como tudo na vida, tem sempre gente que quer levar vantagens, né? Sim. Então, assim, já vi pessoas querendo forçar a ter um laudo de autismo. Sim, meu Deus. É um absurdo. Triste, né? Triste. É cômico. Exatamente, porque se soubesse a realidade... Exato. Porque assim, vamos separar as coisas. Às vezes, eu também sou antissocial. Sim. É um traço de autismo. Eu tenho interesses restritos por certas coisas. Eu gosto de leitura, eu gosto de filme. Eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ficar em casa descansando. Sim. Isso são características, podem ser traços de autismo, sim, mas você ter traços de autismo não significa que você seja uma pessoa autista. Para você ser autista, você tem que ter uma questão muito séria, que é o déficit. O déficit em quê? Déficit em linguagem, comunicação, socialização, tá? A pessoa, ela não consegue isso. Então, por isso que o guarda-chuva, né, grande do autismo... Ele é amplo, né? Ele é muito amplo. E lá embaixo tem muita coisa. Exato. Né? Por isso que a gente fala que é o espectro autista, né? Exato, a gente fala do espectro. Então, a gente tá falando aí hoje de autismo de nível de suporte 3, nível de suporte 2, nível de suporte 1. Por enquanto, é capitulado dessa forma pelos DSMs, né? Pelos manuais aí de psiquiatria internacional. Sim. Então, a gente fala, né? E com os manejos certos, com as terapias adequadas, a gente vê muitas crianças que estão dentro do nível de suporte 3 e pro 1. Isso entende? Mesmo. Então, é o progresso que ela tem. Ela nunca vai deixar de ser autista, mas ela vai conseguir se virar sozinha. Ela vai ser um adulto funcional. É isso mesmo. É o que a gente espera.
Infelizmente, não é a realidade de todos. Muitos perdem essas oportunidades e acaba ali engessando, né? É claro que ela pode continuar fazendo terapia, ter estímulos, porque vai fazer bem pra ela. Sim, sim. Mas talvez não vai alcançar esses marcos de desenvolvimento. Sim. Então, é importante, né? Toda essa dinâmica. E a gente tem que focar nisso, né? Tratamento, saber qual que é o nível de suporte da criança, né? Geralmente uma criança tem todos os níveis de suporte, basta a gente olhar nossa princesinha que está ali assistindo, né? Observando, né? Sim. Hoje ela é autista? Não, ela é um bebê. Mas ela depende de você para tudo. Exatamente. Então ela tem todos os níveis de suporte, mas ela é uma criança. Mas ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E ela vai aprender observando, sim, tá? Escutando, observando tudo. É assim que as crianças aprendem, né? Verdade. Já os nossos autistas, a gente tem que estimular. Eles observam, mas eles não aprendem, assim, automaticamente, né? Sim. Como uma criança que não tem nenhuma divergência. Por isso que eles precisam das terapias. Sim. Exatamente. E aí, hoje a gente tem aí, segundo a ciência, a cada 30 nascimentos de crianças, um está vindo com transtorno do neurodesenvolvimento. Sim, né? sim. Se enquadrando dentro do espectro do autismo. Então, assim, não sei, né? Os médicos também não sabem. Há muitos estudos. Há estudos que diz que... eu já ouvi falar até questão de plástico, né? Por causa do plástico. Outros fatores metal. Não dá pra saber, gente. Sim. De fato, não dá pra saber. Sempre existiu pessoas dentro do espectro, sim, né? Isso a gente sim, sabe. sim. Quando a gente vai estudar, a gente se refere a um personagem daqui, dali. Muitas vezes até da Bíblia, né? Sim. Que você vê que tem os traços, né? Exatamente. Mas a gente tem essa ciência, tem essa realidade, não sabemos o porquê. Tem gente que está falando de medicação que pode ajudar, mas não é para todos. Sim. Não significa que vai ajudar um, vai ajudar o outro, porque cada um é único, né? Sim, então, realmente, é uma questão estática. E quanto mais pessoas dentro do espectro, essas pessoas vão precisar de auxílio jurídico, né? A gente não está falando de pessoas só simples, não. A gente está falando de pessoas que têm um padrão financeiro muito bom, né? A gente tem a questão, lembra do goleiro do Cássio, que tem uma filha autista, que teve problema na escola? Sim. A gente não está falando de uma pessoa simplesinha. Exatamente, A gente está falando de uma criança que estava ali dentro do ambiente escolar, que a escola provavelmente deve ser uma excelente escola. De alto padrão, mas que não está preparada para ter o acolhimento daquela criança. Exatamente. Exatamente. Né? E aí você é pai igual outros pais. Igual você outros. sofre, né, essa discriminação. Sim, sim. Então, sim, as pessoas precisam, né? Porque pessoas com deficiência, e especificamente dos autistas, né? Mas a gente sofre com as nossas crianças na escola. Também, em vários ambientes. Quantas reclamações eu recebo de mães de escola? A escola não está preparada. Triste, né? A nossa sociedade não está preparada. Não o tá nosso mesmo. mundo não está preparado. Né? Precisa mudar muita coisa Precisa ainda. mudar muita Muita coisa. Às vezes muita você coisa. vai na escola, eu falo para as mães, falo assim, matriculou teu filho na escola? Matriculou? É particular? Ou não? Não importa, porque os direitos são os mesmos, tá? Ele tem que passar por uma equipe de AEE, de avaliação. E ele tem que ter ali o professor regente de olho nele, para saber qual é a adaptação que essa criança vai precisar dentro do ambiente escolar. Exatamente. Sim. Entende? Sim. Vemos muitas escolas que até tá sem AE, né? Então, assim, é muita coisa que precisa ser mudado, muita coisa que precisa ser falado para que isso mude, né? A gente tá muito longe ainda disso tudo acabar. E é um ambiente que os nossos filhos vão ficar por tantos anos. Por tantos anos. Exato. Não é uma coisa que é por um período. Tem que adaptar. Exatamente. A melhor coisa é a comunicação, né? Não adianta chegar chutando a porta de ninguém, que ninguém vai gostar. Verdade. Né? Então, assim, a família tem que ir atrás, tem que perguntar, tem que questionar, falar, escuta, quando que vai ter a reunião com a AEE? Sim. Porque é direito da família fazer uma reunião com a AEE, com a equipe de AEE, pra saber como que meu filho tá se comportando. Ele tá ficando sentado na escolinha? Ele tá sentadinho ali na cadeirinha? Porque, assim, enquanto é criancinha, não tá na época da alfabetização, tá ali no infantil, né? Tá no maternal, ok, a criança tá correndo pra lá, pra cá, tá brincando, tá todo mundo na loucura ali, né? Porque é criança de criancinha. Mas eu quero ver a hora que aquela criança tiver que ficar sentado ali, ó. Dentro da sala de aula, entende? Ela vai ter que ter alguém ali, muitas vezes, do lado dela. Sim, pra orientar vezes. ela. Pra né? dar suporte. Às vezes ele vai ficar desregulado, porque o ambiente se tornou muito pesado, muito cansativo pra ele. Ele vai ter que sair um pouco da sala. Então ele tem que ter um material adaptado. Então ele tem que ter um espaço adaptado muitas vezes. Ele tem que ter um material adaptado. Né? Então, assim,
a aplicação pedagógica não vai ser igual para todas as crianças, muitas vezes. Tem criança que, além de autismo, eles têm altas habilidades. E eu peguei um caso de um menininho que ele tinha dupla excepcionalidade. Nossa. E altas habilidades. Caramba. Então, assim, ele tava ali no primeiro ano, ele ficava desregulado, porque ele já sabia tudo aquilo. Sim. E entra muito na questão de quem acha que a criança que tem alta habilidade meu Deus do céu, ela não sofre, ela sofre tanto quanto a criança que não tem altas habilidades. Exatamente. Né? Não é uma coisa que a gente vai se vangloriar, meu Deus, meu filho tem altas habilidades. Não, porque essa criança, ela também sofre. Né? E as pessoas acham que não. Muitas vezes, por exemplo, a gente vai ter um adulto dentro do espectro no nível 3 de suporte. E muitas vezes ele tem também outra comorbidade associada, talvez a deficiência intelectual, que é muito comum nos autistas que não conseguem sair do suporte 3, né? Você fala assim, ele tá ali vivendo no oba-oba, gente. Ele tem gente que dá comida pra ele, dá banho nele, troca a fralda dele, ele brinca, ele se diverte. Nem todos, né? Tem uns que são agressivos, né? Mas essa pessoa, ela não tá no estado de sofrimento. Ela tá no estado de dependência total. Aí você vai falar de um autista que tem 4 faculdades, 12 especializações, nunca conseguiu casar. E ele vive ali sozinho, já leu não sei quantos mil livros, né? E a vida dele é uma solidão. E cada um vai ter uma particularidade, Porque, né? geralmente ele vai... também existem outros transtornos de ansiedade, de depressão, Associado. associado. Às vezes é uma busca por algo a mais que nem e ele às mesmo vezes tá ele tá sabendo no mexer. estágio de sofrimento muito maior. Porque ele tem consciência de tudo que tá ao redor dele. Verdade. E ele não consegue. Então, por exemplo, eu conheço adultos autistas que, se ele chegar aqui, você perguntar pra ele, por exemplo, de uma matéria jurídica, ele vai falar sozinho. Ele não vai deixar ninguém falar. Ele vai ensinar todo mundo aqui. Agora, pergunta pra ele como que foi quando ele tinha 12 anos, como que ele sente, como que foi a interação dele ontem. Ele vai ter uma dificuldade de conversar com você. Entende? De falar de alguma questão dele, ele não sabe como conversar, por exemplo. Ele, muitas vezes, eu conheci uma outra também, porque a gente vai conhecendo as pessoas, que ela é arquiteta. Nossa. Mas ela não sabe fazer compras em supermercado, ela não tem consciência. Então, ela tem... É muito importante também a gente pensar num outro programa para falar dos adultos autistas que precisam de dependência, né? Inclusive, isso é uma pauta nossa também que a gente vai trazer. É interessantíssimo. A gente vai trazer os atípicos mesmo, adultos. Quando os há adultos. necessidade de uma interdição, quando há necessidade de algum monitoramento ali assistido, né? Exatamente, que existem outras modalidades sem ter, que haver a necessidade de interditar aquela pessoa. Então, assim, muito amplo, né? É muito amplo. Tem muitos que têm baixa tolerância à frustração também. É uma coisa muito complexa, né? É muito legal. Tem muito legal não, né? São coisas que são importante a gente falar sobre, né? Sim. É porque as crianças crescem, né? É verdade, não vai ficar criança pra sempre. É verdade. Ô, doutora, e o que a senhora diria para aquela família que tem medo de processar para não ter retaliação? Retaliação? Isso, que ela fica em casa, ela fica presa numa situação sujeita a tudo aquilo que o convênio está ofertando para ela, por medo de ter algum tipo de retaliação. Não tem que ter medo de retaliação. Não tem que ter medo. Olha, vamos partir da premissa. Ou não, você já não tem? Sim. Então, você vai buscar no judiciário aquilo que é um direito seu. Que é direito, que não nem um a senhora favor. falou, né? Não é um favor. Não precisa ter medo de retaliação. A gente não tá lidando com bandidos, sim, traficantes. Sim. É verdade. E até porque a gente paga, né? A gente então, tá lidando assim, com empresas, muitas vezes sociedade anônima, entende? É um sistema. Não precisa ter medo. Assim, olha, não vou falar que não precisa ter medo. Medo é um sentimento inerente ao ser humano. Todos nós temos medo, né? Muitas decisões, às vezes a gente fala, vou pintar o cabelo, vou mudar de profissional. Você tem medo também, né? Uma coisa porque simples, pode né? mudar, né? O cara pode fazer uma caca. Então, medo é um sentimento que é nosso, natural, não tem o que fazer. Mas a gente vai com medo mesmo. Sim, não pode deixar o medo paralisar, né? Não pode, né? Sim. Muita gente fala, tá com medo? Vai assim mesmo. Vai com medo mesmo, entendeu? Porque exatamente. se você ficar com medo, você não sai da sua casa, Não sai, né? exatamente. Principalmente você ficar ligando a televisão e ver certos programas. Exatamente. Hoje em dia passa tanta coisa que a gente vê assim, a gente fala, meu Deus do céu, ultimamente eu não tenho ligado a televisão. Exatamente. Porque é só coisa então, pesada. Você não precisa ter, assim, medo você vai ter, mas você não precisa ficar paralisado dentro desse medo, né? Você precisa
Porque, gente, nós estamos dentro de um Estado democrático de direito. Exatamente. Nós temos legislação, nós temos uma Constituição Federal de 1988 que prevê ali como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, assim, nós temos legislação. Nós Uhum. temos que colocar ela em prática. Colocar em prática, Né? exatamente. A gente tem que bater na porta, assim, do judiciário, bater na porta da escola, perturbar o plano de saúde. É claro que a gente vai ficar com raiva, vai ficar com... E, assim, outra coisa, gente, não briguem com os atendentes. Eles não têm... Exatamente. não são eles. Exatamente. Eles não têm Isso é culpa. ótimo você falar, porque muitas vezes, né, A gente fica despeja nervoso. tudo em cima do Não atendente. despeja. É um outro ser humano que tá ali, É. que deixa seu lar, ou tá trabalhando em home office, não importa, mas ele tá ali trabalhando, ele depende do salário dele, Sim. entendeu? Ele vai seguir os protocolos. O que você tem que fazer é registrar tudo, documentar Sim, tudo, sim. tá? De forma educada, de forma elegante. Não adianta xingar a mãe de ninguém, senão elas também não tem culpa de nada, tá? Exatamente. Então, Isso é assim, feio, tá, porque gente? eu vejo, às vezes eu sim, escuto o áudio da mãe que grava. Nossa, meu Deus, coitada. Não, gente, vamos ter educação. Vamos ter, porque a gente tá buscando direitos. Sim. E a gente também não pode lesar direitos de outras Sim, pessoas, né? Não pode Exatamente, ofender. Exatamente. E na minha opinião, acho que até se você tratar bem, né, qualquer pessoa, né, mas nesse caso que a gente tá falando em específico, eu acho que pode até haver uma conexão entre você e o atendente a ponto dele conseguir fazer algo, né, um pouco além daquilo que é possível para que Às vezes consiga... dá uma virada de chave ali, né? Exatamente, Você consegue contornar a situação só Eu acho que conversando. você vai gerar uma conexão, ele É. vai solidarizar com você. Exatamente. Mas virar a chave dentro do sistema, eu acho pouco difícil. Não, mas às vezes haver um esforço um pouco, Sim, né, claro, ele poder claro. fazer tudo que é possível Claro. para que Sim, o seu problema seja solucionado, né? Exatamente. Nós Sim. estamos falando com pessoas, Exatamente, né? Com seres é. humanos. Vamos ter respeito. Doutora, como você equilibra o emocional de mãe com o racional da advogada? Ai, são duas gavetinhas, uma que eu abro e uma que eu fecho. É sempre assim, vai fechando, abre essa gaveta da mãe agora, deixa eu escutar essa... assim, eu vou conversar com a Rose precisa judicializar uma questão. O que eu vou fazer? Quando eu estiver falando de direitos, eu vou falar sobre direitos, eu vou analisar tecnicamente, vou olhar o documento, vou preparar ela, se ela não estiver preparada, falar, Rose, você precisa primeiro passar por essas etapas, porque enquanto eu não tiver tudo isso aqui, eu sou desnecessária. Sim. Tá? Aí a Rose, ela vem e fala, o meu filho aconteceu isso, aquilo. Aí eu saio da gavetinha de advogada e eu vou escutar ela como mãe. Entende? Porque não dá pra misturar as coisas, né, dentro de um processo. Você tem que separar as emoções. Eu vou viver todas elas, mas separado. Sim, A gente precisa ser um pouco de... Filtro, né? Tem que fazer os filtros, senão, enfim... Doutora, o que mais te motiva a continuar nessa área? Ai, gente, a minha maternidade atípica, não tem jeito. Porque, assim, você sabe quando você chega num lugar e tem uma pessoa que sorri, que tá feliz, que tá alegre, que contagia tudo e a todos? Sim. Então, é sobre isso, né? É sobre você fazer diferença no mundo, né? Você ser luz na vida de outras pessoas. Sim. E eu sei que o meu filho... ele me motiva todos os dias, Sim. né? E quando eu vejo as evoluções dele, vejo os ganhos dele, por mais lentos que sejam, eu falo assim, todas as crianças precisam disso, porque nós somos uma sociedade. Exatamente. Né? Sim. Nós somos uma sociedade. Ninguém faz nada sozinho. Muitas vezes eu vejo colegas trabalhando sozinho. Você pode até trabalhar sozinho, mas você tem que ter parceiros. Sim, Você tem que ter exatamente. parceiros que caminham junto com você. Porque se um dia você adoece, a sua operação trava. E aí ninguém sabe o que você sabe. Verdade. Muita gente retém conhecimento. Não pode. É. Você tem que ter parcerias, né? Ninguém vive sozinho. Verdade. Né? Dando no final do nosso episódio, que episódio emocionante e Incrível, necessário, né, Sani? Diferente, né? Que pra Muito gente, diferente. conversou ano passado, na última temporada, só com mães e hoje trazendo informação. Foi muito bacana. muito... Até a gente, né? Pra gente mesmo. é, Tinha muitas coisas que a esclarecedor. gente mesmo não sabia, então É, foi muito necessário, muito né? necessário. Doutora, a gente tem um quadro agora que geralmente a gente faz o bate-bola com a mãe, né? Só que como é profissionais, vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer bate-bola versus mito ou verdades, tá? Ok. Então, a gente, essa semana, colocamos no nosso Instagram uma caixinha de pergunta e pedimos para pessoas, né, nossos seguidores, interagir com a gente e mandar perguntas para que você pudesse responder. Então, eu vou fazer uma pergunta, você fala se é mito ou verdade e dá uma breve explicação pra gente, tá bom? Combinado. Então, vamos lá. A criança só tem direito garantido depois de fechar o diagnóstico definitivo? Mito.
A criança, se houver a prescrição terapêutica, independente do diagnóstico fechado ou não, ela já pode acessar o tratamento para fazer as terapias, tá? Não há necessidade de conclusão. Muitas vezes o processo está em investigação ainda, mas isso não inviabiliza as terapias, tá? Então o médico vai colocar ali as terapias, vai justificar quais a criança precisa naquele momento, a quantidade, né? Tempo de sessão. E a criança já pode, sim, começar a fazer estimulação. Muitas vezes não tem todos os critérios ainda para fechar diagnóstico, justamente por conta da idade, tá? Não fechou ali todos os requisitos do DSM. Então, ele continua sob investigação, mas ele tem, por exemplo, um atraso de fala. Ele pode, sim, fazer fonoaudiologia. Ele tem algumas questões sensoriais. Não dá para fechar ainda. O médico, ele não se sente seguro, tá? E aí, ele pede para fazer as terapias, até para ver... às vezes, quando ele tá só fazendo investigação, eles colocam X sessões. Aí depois submete a criança a outra avaliação. Pra verificar exatamente como que foi o desenvolvimento dela naquele período, tá? Mas não inviabiliza, não. Esther Radassa, minha nenenzinha que nasceu em novembro, né? Fizemos as pausas nas gravações. Quem acompanhou viu que eu estava gravidinha. E aqui está a minha neném. Vai fazer 3 meses agora, gente, dia 25 de fevereiro. E está de uniformizada, ó. Podcast Flor de Mãe, mini produção. Linda. Então teremos nossa mini produção também agora no podcast, né, Esther? Com barulho extra. Com barulhinho extra, então vocês vão ver de vez em quando aí um chorinho, um negocinho, um denguinho. É Esther, né, Esther? Que lindo. Meu amor. E não é por nada, não. Eu sou Dinda dela. Eu não queria gente, falar. assim... Eu não queria falar, mas só que Ela tem também uma é minha. Dinda, gente. Ela não pode ouvir falar, tia Sônia, que eu dou risada. Eu dou risada com a minha tia, né, amor? A tia Sânia agora tem um outro patamar, que ela virou Dinda Eu agora. estou num nível acima agora. Todas as outras estão de escanteio, né? Mas ela tem a tia Simone também, né? E a tia Simone, que é a produção, a tia Simone, que tá aqui, que tava de babá dela hoje. Quem foi que você tá olhando? Pinotizou em mim, dá pra Pronto. continuar. Vamos continuar com o Estherzinha aqui mesmo. Vamos ver se dá certo. Fica legal, né? Bora. Isso é a maternidade na mesa. É a maternidade real, gente. Isso aqui Exato. é a realidade da mãe. Sim. Doutora, vamos continuar com o nosso mito ou verdade. O plano pode exigir que a criança faça terapias apenas com profissionais da rede credenciada, mesmo se não houver especialista adequado? É mito. É mito? É mito. Como nós falamos aqui, né, no nosso bate-papo, a rede credenciada ela tem que estar apta, tá? Uma vez que ela não está apta, ela não tem prestador credenciado, apto. Obviamente, você pode sim buscar um tratamento fora da rede credenciada. Tá. Doutora, se os pais aceitarem menos sessões do que o médico indicou, depois eles não conseguem rever isso? Não necessariamente. O ideal é que se cumpra o laudo médico já de imediato, mas se você não tem alternativa e você não quer deixar a criança sem o tratamento, você pode iniciar fazendo aquelas terapias que eles limitaram e buscar o judiciário para fazer a entrega das demais sessões. Lembrando que o laudo e as terapias não é engessado, tá? Sim. A criança, às vezes, ela vai ter uma necessidade maior ou menor, vai depender da fase que ela está vivendo, né? Dos estímulos que o médico entende necessário ali para ela naquele momento. Perfeito. Processar demora tanto que não compensa? Demora tanto você não ir atrás do tratamento de saúde adequado para o teu filho, né? Os déficits vão ser mais visíveis ao longo prazo, tá? Eu sempre acredito que sim, deve sim judicializar. Demora, mas você já tá com o não. Você vai se conformar com ele? Então, a demora faz parte do processo, né? Mas como eu falei, a gente tem prerrogativas aí de tramitações prioritárias nos processos de pessoas com deficiência. Sim. Doutora, guardar protocolos e documentos não faz diferença no processo? Faz sim. É mito, né? Precisa guardar tudo, documentar tudo. Porque, como eu explico, o judiciário é a última porta que você deve procurar. Sim. Tem sim que ter documentos para demonstrar em juízo que você só chegou ali porque, de fato, você sofreu um abuso ali, né? Uma falha na prestação de serviço, ou uma ilegalidade na não concessão do tratamento. Tá? Sim. Faz sim diferença, precisa guardar. Tá, então é mito. Doutora, se o plano aprovou parcialmente, é melhor aceitar do que questionar?
Você pode acessar, é mito, né, na verdade, você pode aceitar e fazer a tramitação também para a solicitação para liberar as demais terapias Depois que a criança reverte, precisa. né? Exatamente, né? Não precisa se conformar. Tá. É o que eu falei anteriormente. A gente aceita para a criança não ficar parada, né? Porque a gente sabe que a gente tem um déficit. Mas você pode, sim, judicializar para que seja implantado todo o tratamento adequado na forma do laudo médico. Beleza. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Eu acho que, assim, foi um episódio que a gente conseguiu trazer bastante clareza, né? Sim. Tirar bastante dúvida do pessoal, tanto o pessoal de casa, nossas dúvidas mesmo, que nós tínhamos muitas dúvidas, né? Verdade. E a gente conseguiu também esclarecer. Esse episódio é só o começo de muitos outros que estão vindo por aí. Até o final do ano a gente tem já uma agenda cheia aí. Vamos trazer bastante gente, bastante profissional para tirar suas dúvidas, esclarecimentos. A doutora vai voltar aqui, ela já é mais do que convidada para falar um pouco mais do direito. E a gente também quer ela aqui muito para falar sobre a maternidade atípica dela. Sim. Então vai ser bênção. Acredito que ela também vai trazer muita informação também com a maternidade atípica dela. E a gente tá muito feliz de receber você aqui, de você ter aceitado o nosso convite. Isso é um marco realmente pra gente, né? Sim, A gente tá trazendo um primeiro profissional, uma pessoa tão querida por nós, assim. Tão influente, que né? entrou na nossa vida de uma forma, assim, tão rápida. Tão divina, né? Tão Próprio divina, Deus mesmo. de Deus realmente, mas que já tá fazendo uma diferença enorme no nosso projeto, na nossa vida. Então, se sinta, assim, abraçada por nós, porque a gente tá, assim, com o nosso sarrafo lá em cima, né? Veio pra agregar e o sarrafo dos próximos tá lá em cima mesmo, né? Porque esse primeiro foi maravilhoso. A gente top. tá muito feliz Verdade. mesmo. E, obviamente, você não vai sair daqui de mãos vazias. Temos um presente pra você, dos nossos patrocinadores. Então, aqui... Temos 2 presentinhos. Vou pedir pra você abrir só pra mostrar pra câmera. Um é da Regador de Sonhos. Ai, obrigada, gente. Outra da SG. Nossa nova patrocinadora, SG patrocinadora. também. Mandou uns Essa é uma mimos. caneca da Regador de Sonhos. E eu quero frisar que essa é uma Linda. caneca Olha, gente. de acrílico resinado. Muito legal. Então, é uma caneca muito resistente, gente. Corre lá no site, no Instagram da Regador de Sonhos. E solicite a sua, peça a sua caneca, porque essa caneca, você olhando, ela parece de porcelana, mas ela não é. Ela é um material muito, muito, muito bom e muito resistente. Pra quem tem criança em casa, principalmente as atípicas, né? É uma ideal pra você ter em casa, porque ela não quebra com facilidade, assim, ela é bem resistente de verdade. Sim. Linda, gente, amei. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, né? Muito linda. Muito A lindo gente ficou mesmo. apaixonado por esse Obrigada. material, muito bom. Depois eu vou querer o contato, Tá óbvio, bom. né? A gente Eu passa. amei. Muito lindo, muito E obrigada. a gente também tem essa lembrancinha pra senhora, tá? Pra que fique de forma registrada a sua participação conosco. Que lindo, gente. Tá? Que Muito graça. obrigada mesmo. Foi de grande importância lindo. pra gente ter uma Sim. pessoa como a senhora aqui. Tá Sim. bom? Obrigada. E essa outra é da SG, Sim, eu vou abrir aqui nossa também. nova patrocinadora. SG Acessórios. Mandou um mimo pra senhora. Mandou um Ai, mimozinho. meu Deus, que graça. Ai, que lindo. Tem muita coisa Amo. linda lá. Sim. Também Fica aqui na cidade? Fica. Ai, que legal. Depois passa o contato, né? Pra gente... Vamos deixar divulgar, o arroba né? deles também aqui no Isso. vídeo, tá? Caso Obrigada. vocês quiserem entrar em Lindo. contato. E lá na SG tem vários tipos de acessórios, gente. Esses acessórios que a gente está hoje também também foi patrocinado é dela. por ela, né? Então tem muita coisa legal, maxi colar, tem brincos, pulseiras, e uma Bolsas. infinidade de coisa, bolsas, a gente vai deixar tudo discriminado certinho pra vocês entrar lá no Instagram e dar uma olhadinha também, tá bom? Chegamos ao fim de mais um episódio. Sim. E nós, todo final de episódio, a gente pede para que, né, a nossa convidada deixe uma palavra de motivação para os pais, né, para as pessoas que estão assistindo. Tá. E eu queria pedir para a senhora, o que a senhora diria hoje para essa mãe, para esse pai, para esse familiar que está assistindo e tem se sentido sozinho? Bom, eu vou falar aqui como mãe, como advogada. Nós estamos vivendo uma maternidade diferente, né? Uma maternidade especial, uma paternidade também especial. E muitas vezes a gente para, né? Olha para si mesmo, chora, fica triste, acha que está sozinho. Mas nós não caminhamos sozinho, né? É claro que quando você retém aquilo só com você, não chega aos ouvidos de outras pessoas que pode te dar as mãos. Então é importante você se expor, né? Muitas pessoas não gostam de se expor, mas é importante que você se exponha,
Primeiro, a gente tem Deus caminhando com a gente. Sim. Como diz o ditado, né? Ele não dá uma cruz que seja maior que a gente possa carregar. Sim. Por mais cansativo que seja, a gente sabe que não é nada romântico, não tem... É um drama, de fato, né? Que a gente vive, né? No nosso cotidiano. Porque a gente não quer que os nossos filhos sofram, né? E muitas vezes a gente acaba sofrendo também, né? Junto com eles. Sim. Muitas vezes não, a gente sofre junto, né? E a gente quer justamente evitar o sofrimento na criança. Se a gente pudesse absorver tudo pra gente, ok, mas não é assim que funciona, né? Sim. Então não se sinta sozinho, sinta-se acolhido. A gente tá caminhando aqui, plantando sementinhas hoje, para que o futuro seja mais acolhedor, né? Seja mais empático. A gente precisa cultivar a empatia nas pessoas. E não caminhe sozinho, não fique sozinho, não se sinta sozinho, nós estamos juntos, tá? Existem várias pessoas que se dedicam, assim, com muito amor, com muito carinho a essa causa, tá? Justamente por conta da alta demanda, das necessidades de tratamento, de acolhimento das famílias. Então, se sentir sozinho, vai fazer parte do processo, mas você não precisa ficar sozinho, tá? Pode contar com a gente como rede de apoio, tá? Como mãe, como cidadã, como profissional. É claro que a gente não consegue atender tudo e a todos, mas existem várias pessoas como nós aqui nessa comunidade que é linda, unida, né? Que nós estamos aqui para nos apoiar e nos acolher. É isso mesmo. mesmo. É isso, gente. É isso mesmo. A gente vai deixar o Instagram da doutora também. Quem quiser ter uma assessoria com ela, né? Tirar dúvidas ou contratar o serviço dela, a gente vai deixar o Instagram também, o telefone, tudo certinho na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Se você ficou até o final, curte, comenta, compartilha para que esse vídeo alcance outras vidas, outras famílias, que a gente possa continuar com o nosso projeto, porque ele não vai parar por aqui. Então, Deus tem alcançado vidas, famílias, tem também colocado no nosso coração de continuar, e a gente vai continuar até onde Deus permitir. E Ele tem trazido pessoas, assim como a doutora, para que a gente possa fazer a parte disso tudo aqui, que a gente não é ninguém sozinho, a gente é que cada um vai plantar uma sementinha e junto a gente vai conseguir fazer essa árvore crescer. E antes da Sani finalizar, e antes da gente finalizar com a nossa convidada, se despedir dela, eu vou deixar a reflexão que ela mesma falou no livro dela. O autismo não é o fim do mundo, é apenas uma das formas preciosas de ser, que merece ser entendida e respeitada. Para mim, Felipe é o centro do universo, a luz que ilumina meus dias e a inspiração que impulsiona meu coração. Ai, gente, vocês querem que eu chore, né? É linda essa reflexão. Eu fiquei arrepiada quando eu Uhum. li a primeira vez seu livro, né? Quando você deu pra gente, naquele nosso primeiro encontro. Uhum. Quando eu li ele, assim, dá vontade de ler e reler várias vezes. Verdade. Porque cada capítulo aqui tem algo enriquecedor, que você não tem noção. Que às vezes pra vocês, como profissional, né? Que você falou mais a sua parte da maternidade atípica. Mas os profissionais que passaram por aqui... É uma virada de chave na vida de muitas pessoas. Sim. Então, tinha muita coisa que eu mesmo, como mãe atípica, não tinha entendimento e eu passei a ter. Sim. E quando eu cheguei na sua parte, é muito precioso a sua história. Então, por isso que a gente quer trazer você aqui para você falar sobre ela também. Sim. Claro. E esse trecho, tem outros muitos que eu queria citar por aqui. Tem vários que a gente queria Mas citar. esse trecho assim, me arrepiou demais, me tocou muito o coração. Eu falei, eu preciso ler isso aqui no encerramento para deixar essa reflexão para nós e para quem tá em casa também. Ai, obrigada, gente. Eu fiquei emocionada. Imagina, você merece Obrigada. mais. Os nossos filhos é algo muito precioso. E eu Sim. agradeço demais o convite que vocês fizeram aqui pra mim. Foi muito especial também, muito precioso. Contem comigo, tá? Tô junto com vocês. Obrigada, de Obrigada. verdade. Vamos caminhar juntos. Juntas isso vamos mesmo. mais longe, né? Sim, com lógico, certeza. Com certeza. Muito obrigada pra você que ficou com a gente até o final. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.